Um navio à deriva em algum lugar do oceano sem tripulação. A última vez que alguém o viu foi há mais de 50 anos. Sua história lembra do Holandês Voador, uma embarcação que está fadada a navegar para sempre e trazer desastres para quem quer que a veja no mar, pelo menos é o que diz a lenda. Ao contrário do Holandês Voador, o SS Baikimo foi definitivamente real, construído para uma empresa alemã em Hamburgo e começou como um cargueiro comum. Ele comercializava suprimentos entre Hamburgo e a Suécia no Mar Báltico a partir de 1917 e tinha um forte motor a vapor e um casco feito de alambique. Alguns anos depois, tornou-se propriedade britânica. Então, na década de 1920, uma empresa canadense o comprou por cerca de $18 mil, uma quantia enorme na época. A nova proprietária, a Hudson's Bay Company, usou o navio ativamente por vários anos e o enviava com frequência em viagens de seu porto de origem na Escócia para a Sibéria, o Alasca, o Yukon e os territórios do Noroeste. Também passou pelo Canal do Panamá e até mesmo pelo de Suez, com peles para venda a bordo. Às vezes, transportava passageiros. A embarcação havia completado 9 viagens bem-sucedidas antes que essa maré de boa sorte chegasse ao fim. A partir da década de 1930, o SS Baikimo teve problemas com gelo e tempestades. Quando ficou preso no gelo pela primeira vez, em outubro de 1931, parte da tripulação conseguiu escapar para o Alasca. 15 dos 22 marinheiros decidiram ficar com a embarcação e tentar salvá-la. Eles tinham a bordo peles e outras cargas valiosas no valor de cerca de $58 mil. A empresa lhes enviou suprimentos para sobreviver ao inverno. Eles montaram um acampamento perto do navio com escotilhas, lonas e outros materiais e descarregaram a carga. No final de novembro, uma nevasca atingiu a área e parecia ter levado a embarcação. A plataforma de gelo sobreviveu, mas o SS Baikimo se soltou. Alguns dos membros da tripulação tinham certeza de que ele havia afundado, mas logo depois ouviram que um dos moradores locais havia avistado o navio a cerca de 70 quilômetros de distância do acampamento. A tripulação seguiu com suas vidas e ele começou sua jornada como uma embarcação fugitiva. As pessoas a avistavam uma vez por ano, mais ou menos até 1969, quando foi vista principalmente na costa do Alasca. Um homem que estava indo para Nome com seu trenó puxado por cães, garimpeiros, exploradores e caçadores de tesouros afirmaram ter visto o SS Baikimo. Alguém tentou subir nele e levá-lo ao porto, mas acabou ficando preso nele por dias devido ao mau tempo. Outros tiveram mais sorte e conseguiram levar uma baleeira, alguns móveis e outros objetos de valor que estavam nele. Aqueles que chegaram perto viram que a embarcação estava danificada e sem a hélice. Ainda assim, ela permaneceu flutuando sem tripulação por pelo menos 38 anos e se tornou o navio fantasma que navegou por mais tempo na história. Em 2006, as autoridades do Alasca iniciaram um projeto para solucionar o mistério desse fantasma do Ártico e finalmente encontrar o SS Baikimo, fosse acima ou abaixo da água. Até o momento, o projeto não foi bem sucedido. O fugitivo continua sendo um dos cerca de 4 mil barcos que desapareceram nas costas do Alasca. Se a lenda do século XVII não estiver mentindo, ele pode estar navegando em algum lugar com o Holandês Voador, que pertenceu à Companhia Holandesa das Índias Orientais. Seu capitão conseguiu fazer o impossível para a época e navegou da Holanda à Indonésia em apenas 3 meses. Diziam que ele estava voando sobre o mar, e algumas más línguas explicavam que havia feito um acordo com as forças do mal para conseguir esse feito. Quando o navio estava voltando para casa, o capitão e a tripulação desapareceram sem deixar vestígios. Há muitas versões sobre o que aconteceu. Uma das primeiras diz que a embarcação tentou entrar no porto do Cabo da Boa Esperança, caiu em uma terrível tempestade e afundou, pois não havia capitão para salvá-lo. Outra lenda diz que o capitão se recusou a obedecer aos céus e afundou durante a tempestade. Uma forma de luz assustadora atingiu então o navio e a tripulação, e ele foi condenado a vagar para sempre sem descanso. Muitos marinheiros afirmaram ter avistado o holandês errante. O Duque de York, que viria a se tornar rei da Inglaterra, mencionou tê-lo visto em águas australianas. Um homem que o viu primeiro caiu do topo do mastro após avistá-lo e não sobreviveu. Houve mais encontros com esse navio lendário até a metade do século XX.
Embarcações quase colidiam com o holandês voador quando este aparecia do nada. Os cientistas têm uma explicação mais lógica para o mistério: Fata Morgana. Não confundir com Hakuna Matata. Quando você está no mar em um dia quente e o ar está todo ondulado, a sensação é a mesma de quando se olha para a estrada em um dia escaldante de verão. Isso se deve a algo chamado refração atmosférica. Ao passar por diferentes camadas de ar com diferentes temperaturas e densidades, a luz se curva e se torce. Às vezes, sob certas condições, essa curvatura pode criar ilusões de ótica realmente bizarras sobre o oceano, como o avistamento do holandês voador. O fenômeno Fata Morgana pode fazer com que objetos distantes pareçam distorcidos, esticados ou até mesmo erguidos acima do horizonte. Assim, você pode ver um navio distante, mas, devido à forma como a luz está se curvando, ele parecerá estar flutuando acima da água ou até mesmo desaparecendo e reaparecendo. Esse efeito é mais comumente visto em regiões polares, especialmente sobre grandes camadas de gelo que têm uma temperatura baixa uniforme. Mas você pode presenciar em qualquer lugar, até mesmo em desertos e sobre lagos em dias quentes. As primeiras histórias sobre navios fantasmas remontam à antiga mitologia grega e romana. Uma das mais famosas é sobre o Mary Celeste. Esse bergantim viajava de Nova York para Gênova e estava totalmente abastecido com provisões, mas não tinha tripulação quando foi descoberto no Oceano Atlântico em 1872. Os pertences pessoais da tripulação também estavam lá, completamente intactos. O último registro em seu diário de bordo foi feito 10 dias antes. Ainda não sabemos o que aconteceu com a tripulação, e a embarcação inspirou muitas histórias e lendas assustadoras. O Lady Lovebond foi outra escuna lendária que se acredita ter naufragado na costa de Kent em meados do século XVIII. A história conta que o capitão Simon Reed tinha acabado de se casar e levou a noiva a bordo para um cruzeiro comemorativo, apesar da superstição de que isso poderia trazer má sorte. Eles estavam a caminho de Portugal quando o primeiro imediato, que também estava apaixonado pela nova esposa do capitão, enlouqueceu de ciúmes, atacou outro membro da tripulação, assumiu o controle do leme e dirigiu a escuna diretamente para as temidas Goodwin Sands. Ninguém a bordo sobreviveu e disse que o barco reaparece como fantasma a cada 50 anos. Atualmente, muitas embarcações são abandonadas e transformadas em fantasmas intencionalmente. Há milhares flutuando em rios, lagos, canais e águas costeiras dos Estados Unidos. Algumas pessoas as perdem em tempestades e outras condições climáticas extremas. Outras têm de abandoná-las porque sua manutenção pode custar 10% do preço de compra. Além disso, a atracação pode custar vários milhares de dólares por ano. Muitos barcos são feitos de fibra de vidro, então o proprietário não pode simplesmente reciclá-los como sucata. Assim, quando querem se livrar de um, geralmente o amarram em uma doca e fogem, deixando-no flutuando longe da costa ou tentam afundá-lo. Quando as embarcações fantasmas submergem em águas rasas, podem causar danos aos recifes de coral, mangues, pântanos, habitats de ostras e áreas úmidas. Além disso, podem colidir com navios e causar problemas reais. Portanto, não faça isso, certo? O que um barco está fazendo no meio de um deserto? Seria de se esperar encontrar uma embarcação marítima mais próxima da costa. Essa é a pergunta que os arqueólogos vinham fazendo há décadas. Em 1888, houve uma tempestade perto de um dos sítios arqueológicos mais importantes do Antigo Egito. Uma estrutura de madeira emergiu da areia, escavada por cupins. Os cientistas estavam determinados a resolver esse mistério. Em 2000, eles começaram a escavar o local perto de Abydos. Uma equipe americana de especialistas logo descobriu um barco de 21 metros de comprimento, e ele não estava sozinho. No total, havia 17 deles bem arrumados, um ao lado do outro. Era impossível tirá-los completamente, devido às suas más condições. Por sorte, a madeira estava preservada o suficiente para que fosse possível obter uma amostra. As análises revelaram que eles tinham cerca de 5.000 anos, a frota mais antiga da história humana até o momento. A época de sua construção antecede as pirâmides de Gizé em meio milênio. Cada navio da frota repousava em um cofre que correspondia às suas dimensões. A sala tinha aproximadamente 1/3 do tamanho de uma quadra de tênis. Tinha paredes de tijolos de barro com mais de 120 desenhos de barcos. Os antigos egípcios os gravaram em paredes caiadas de branco que estavam excelentemente preservadas.
Os cientistas sabem da existência dessas câmaras misteriosas há mais de um século. Um arqueólogo britânico deparou-se com uma estranha estrutura a oeste do rio Nilo. Sua equipe teve um vislumbre das paredes internas. Infelizmente, uma seção do telhado desabou e foi preciso interromper a exploração. Os pesquisadores abandonaram o local, mas sua localização permaneceu nos mapas. A posição dos barcos levou os cientistas a pensar que eles estavam em uma margem do poderoso Nilo. Mas havia um problema com essa teoria. Hoje, o rio corre quase 11 quilômetros a oeste de Abydos. Estudos adicionais do terreno ao redor mostraram que o Nilo não mudou seu curso ao longo da história. Além disso, se os barcos flutuassem perto de uma doca, estariam em posições instáveis. Os 10 localizados em Abydos estavam perfeitamente paralelos uns aos outros. Só havia uma conclusão possível. Alguém os havia colocado deliberadamente daquele jeito. E deve ter se esforçado muito. Cada embarcação tinha espaço suficiente para até 30 remadores e podia realmente flutuar, não era protótipo. Mas os estudiosos ainda não sabem se as dali realmente navegaram em algum corpo de água no Antigo Egito. Isso não diminui a importância da descoberta. Anteriormente, os arqueólogos encontravam apenas modelos em pequena escala. Somente na tumba do rei Tut havia 35 modelos de barcos. Durante muito tempo, essas figuras foram as únicas pistas sobre a aparência das embarcações egípcias antigas. O design confirma que elas eram de verdade. Estes são os primeiros exemplos sobreviventes de algo chamado barcos construídos. Os povos antigos produziam embarcações primitivas escavando grandes troncos de árvores. A alternativa era o junco, que era amarrado para formar uma jangada. Os navios em Abydos tinham tábuas amarradas umas às outras. Esse foi um grande avanço na construção de embarcações. Durante sua vida, elas devem ter parecido impressionantes. A madeira era uma mercadoria valiosa na época e não existia no deserto. O cedro tinha de ser importado do Líbano. A única pessoa que podia se dar ao luxo de tal luxo era o faraó. O estudo da área ao redor da antiga frota forneceu mais respostas. Os cientistas descobriram uma estrutura de tijolos de barro onde os egípcios adoravam o faraó. Sua data aproximada de construção coincide com a dos barcos de madeira. Os mesmos tijolos com os quais essa construção foi feita foram usados para envolver a frota. Na época de sua produção, os cômodos em que eram armazenados tinham um teto. Essa é a seção que os arqueólogos encontraram no início do século XX. Assim como múmias em caixões, esses maravilhosos navios repousavam dentro de esplêndidos cofres. O exterior desses cômodos também era impressionante. As paredes externas tinham originalmente um reboco de pedra calcária branca. Ele refletia a luz do sol. Sob as condições do deserto, a estrutura que abrigava os barcos deve ter brilhado a quilômetros de distância. Os antigos construtores egípcios usaram a mesma técnica para cobrir as pirâmides 500 anos depois. Hoje, sua superfície parece irregular, mas nem sempre foi assim. Quando foram construídas, as pirâmides tinham uma camada superior de calcário branco e fino. A superfície era lisa e brilhava à luz do sol. Em vez de escadas, a camada externa das pirâmides era mais uma rampa elegante. Os arqueólogos ficaram com uma pergunta final: qual faraó era o dono da frota? A resposta estava a apenas 1,5 km do local. Foi lá que repousou a tumba de um faraó da quinta dinastia, o rei Senusret III. Sua época e estilo da construção coincidiam com os das câmaras com barcos. O final de seu governo pode explicar como eles foram parar no meio do deserto. O monarca provavelmente faleceu no norte do Egito. Em seguida, seu corpo foi transportado pelo Nilo até Abydos em uma maravilhosa procissão de barcos decorados. Posteriormente, os vasos eram baixados para câmaras próximas ao local de descanso final de seu proprietário. Isso tinha um significado simbólico. No sistema de crenças dos antigos egípcios, os navios desempenhavam um papel fundamental. Sua divindade suprema era Ra. Ele viajava pelo céu durante o dia na forma do sol. À noite, navegava pelo mundo subterrâneo em um barco solar. O faraó se identificava com Ra. É por isso que ele precisava de embarcações na vida após a morte. Essa era a única maneira de se regenerar, assim como o sol nasce todos os dias acima do horizonte. Essa crença existiu por milhares de anos. O faraó mais famoso, Khufu, também tinha um barco. Os cientistas o encontraram ao lado de sua pirâmide em Gizé. Ele é cerca de 4 séculos mais novo do que a frota em Abydos, mas o de Khufu era quase 2 vezes mais longo.
A Grande Pirâmide de Gizé e a tumba do rei Tut são alguns dos achados arqueológicos mais famosos do Egito, mas há muitos outros segredos escondidos sob as areias intermináveis do deserto do Saara. Recentemente, em 2020, arqueólogos acharam uma cidade perdida lá. Eles a rotularam como a descoberta mais importante desde a tumba do rei Tut em 1922. A cidade de Aten tem cerca de 3.000 anos. Os historiadores esperam que ela lhes dê uma visão única da vida cotidiana dos antigos egípcios. O famoso arqueólogo e egiptólogo Zahi Hawass proclamou o local como uma cidade dourada perdida. Aten localiza-se a cerca de 500 quilômetros ao sul da capital do Egito, Cairo. Fica perto do famoso Vale dos Reis. Os arqueólogos encontraram primeiro seções de paredes de tijolos de barro que se estendiam em todas as direções. Eles descobriram salas completas com ferramentas da vida cotidiana em seu interior. A equipe de pesquisa desenterrou uma padaria, um bairro residencial e um distrito administrativo. Todos datam da época em que a civilização egípcia era a mais rica de sua longa história. Os antigos egípcios também foram os primeiros a fabricar objetos de ferro. Em 1911, os cientistas encontraram um conjunto de contas de ferro perto de uma aldeia no Baixo Egito. Esses são os primeiros artefatos de ferro conhecidos. A descoberta é literalmente de outro mundo. Os povos antigos os fabricaram batendo em um pedaço de meteorito para dar forma. As 9 contas já fizeram parte de um colar ornamentado e agora estão enegrecidas e corroídas, o que é perfeitamente normal para uma peça de joalheria com mais de 5.000 anos. Elas consistem em uma liga de ferro e níquel. Os pesquisadores ficaram impressionados com a habilidade dos antigos joalheiros que processaram as contas. Seu trabalho artesanal é ainda mais impressionante quando se pensa que eles não conheciam as origens estelares do material. A Grande Pirâmide de Gizé também tem uma característica notável. Um grupo de pesquisa internacional investigou a resposta eletromagnética da estrutura às ondas de rádio. Eles descobriram que a pirâmide tem a capacidade de concentrar energia eletromagnética em seu interior. Isso ocorreu dentro de suas câmeras, bem como sob a base da pirâmide. Ela contém uma câmara subterrânea inacabada. Parece que a resposta eletromagnética está ligada às propriedades do calcário, o principal material de construção da Grande Pirâmide. Os resultados da pesquisa podem ter uma aplicação prática. A maneira como as células solares e os nanosensores funcionam poderia ser aprimorada por essa descoberta notável. Antes de entrarmos no motivo pelo qual e como existem pirâmides em todo o mundo, vamos falar sobre alguns exemplos. Começarei com a Pirâmide do Sol em Teotihuacan, México. Essa gente realmente sabia como construir uma cidade. Seu centro urbano bem planejado se estendia por mais de 4.480 acres e ostentava várias pirâmides, mas a Pirâmide do Sol é a mais impressionante. Essa pirâmide gigante foi construída no ano 100 d.C. e é uma das maiores estruturas desse tipo em todo o hemisfério ocidental. Ela é tão grande que tem 66 metros de altura acima do solo. Se você estiver nessa cidade antiga, não poderá deixar de visitar a Pirâmide do Sol. Ela fica bem no lado leste da Avenida dos Mortos, a principal rua norte-sul da cidade. Para construir essa incrível pirâmide, foram usados cerca de 765 mil metros de material, incluindo um tipo especial de rocha vulcânica vermelha chamada tezontle talhado. Impressionante, não? Não se sabe muito sobre as pessoas que construíram a Pirâmide do Sol ou sobre sua finalidade, mas os arqueólogos acreditam que havia um templo em seu topo. Quando os exploradores foram para baixo da pirâmide na década de 1970, encontraram vários túneis e câmaras. Em 2011, até encontraram um esconderijo secreto de potes de barro, peças de obsidiana, ossos de animais, estatuetas humanas e uma máscara. Quem sabe que outros segredos a pirâmide está escondendo? Se você decidir ver essa, deverá escalar a pirâmide usando seus 248 degraus irregulares no lado oeste. Cuidado com seus passos! O Sudão também tem algumas pirâmides. As pirâmides da Núbia não são tão grandes quanto as do Egito, mas ainda tem cerca de 200 delas. Essas pirâmides antigas abrigaram as tumbas dos faraós do reino Meroitic por quase 1000 anos, e eles governaram o Egito da Núbia até o mar Mediterrâneo.
As pirâmides de Meroé foram construídas com granito e arenito avermelhado. Ah, e você sabia que o Sudão tem mais pirâmides antigas do que o Egito? As pirâmides de Kushite retratam a arquitetura indígena e as tradições de sepultamento dos reinos Napata e Meroé da Núbia, influenciados pelo Antigo Egito. Meroé, o local de sepultamento de mais de 40 rainhas e reis, é o mais extenso local de pirâmides núbias. As paredes das tumbas retratam membros da realeza mumificados, adornados com joias, com seus caixões de madeira contendo arcos, aljavas de flechas e outros artefatos que apontam para o relacionamento e o comércio meroítico com as civilizações egípcia e grega. Portanto, se estiver procurando algumas tumbas antigas para explorar, considere evitar as multidões no Egito e ir para o Sudão. Vamos até o Iraque para ver mais pirâmides. Os zigurates têm camadas recuadas sofisticadas e templos em camadas. Em vez de um exterior liso, ele tem camadas como um bolo, perfeitas para todos os trabalhos e rituais importantes que aconteciam em seu interior. É possível encontrar essas estruturas imponentes espalhadas pelo Iraque e Irã, e elas são um verdadeiro testemunho do poder e das habilidades das pessoas que as construíram. Um dos maiores e mais impressionantes zigurates é o Zigurate de Ur. É basicamente uma pirâmide retangular gigante com 20 a 30 metros de altura, com 3 níveis de terraços e um templo no topo. Você consegue imaginar quantos tijolos foram necessários para construir essa coisa? Tente 720 mil apenas para a parte inferior. Esse zigurate, em particular, foi construído para o rei sumério Ur-Nammu. Semelhante a outras, essa pirâmide existe há milhares de anos e, por isso, ficou um pouco irregular nas bordas. Felizmente, o rei babilônico Nabucodonosor II e alguns arqueológicos vieram em seu socorro nos séculos 6 e 20, respectivamente. E agora você pode encontrá-la perto da base aérea de Talil. O Zigurate de Ur foi construído em 2100 a.C. pelo rei Ur-Nammu para a divindade lunar Nana. Era o edifício mais alto da cidade, podia ser visto a quilômetros de distância. Era como o pináculo de uma catedral medieval de sua época. As pessoas vinham até aqui para trazer seus excedentes agrícolas, receber suas cotas de alimentos e buscar nutrição espiritual. Infelizmente, o templo de Nana, no topo do zigurate, não sobreviveu, mas temos alguns tijolos azuis esmaltados que podem ter feito parte de sua decoração. No entanto, as partes inferiores do zigurate são incríveis. Os arquitetos até incluíram buracos no exterior cozido do templo para permitir que a água evaporasse de seu núcleo. Já que exploramos algumas das pirâmides de nosso planeta, vamos dar uma perspectiva mais ampla. Elas podem ser encontradas em muitas partes do mundo. O Egito tem mais de 100 pirâmides, o dobro desse número está no Sudão, e dezenas de outras estão espalhadas no Oriente Médio e na China. As Américas têm o maior número de pirâmides no total, com mais pirâmides do que o resto do mundo combinado. Essas pirâmides estão localizadas no México, na Guatemala, em Honduras e El Salvador. É hora de saber mais sobre a evolução das pirâmides ao longo da história. A pirâmide mais antiga fica no Egito. Essa pirâmide era de degraus, criada colocando-se uma camada de pedra sobre a outra. Atribui-se ao faraó Snefero a criação da forma de pirâmide que reconhecemos hoje. Durante seu reinado de 45 anos, ele construiu 3 pirâmides. Suas 2 primeiras tentativas falharam, mas ele finalmente acertou com a Pirâmide Vermelha, que é considerada a primeira pirâmide verdadeira. Foi o filho de Snefero, Khufu, quem construiu a Grande Pirâmide de Gizé, a estrutura humana mais alta da Terra por quase 4.000 anos. As pirâmides latino-americanas são semelhantes às primeiras pirâmides de degraus egípcias, mas foram construídas independentemente, sem conhecimento umas das outras. As pirâmides do Sudão foram construídas por volta de 700 a.C. e são altas, mas muito mais estreitas do que as do Egito. Como é que todas essas civilizações construíram essas coisas sem sequer enviar mensagens de texto umas para as outras? Afinal de contas, os astecas, os maias e os antigos egípcios eram os mais diferentes possíveis. Mas apesar de suas diferenças culturais, todos pareciam concordar em uma coisa: as pirâmides eram muito legais.
As pirâmides de degraus estão em todo o mundo porque eram a maneira mais viável e estável de construir estruturas grandes e altas sem acesso a materiais de construção mais leves como madeira e metal. A forma triangular com base de 2,5 km quadrados é a melhor maneira de construir uma estrutura robusta, e uma estrutura em forma de cubo exigiria mais material para uma altura menor. Agora, no que diz respeito ao design da pirâmide, as pirâmides egípcias eram como triângulos gigantes, com uma base de 2,5 km quadrados, lados lisos e um topo pontiagudo. Já os astecas e os maias optaram por um visual de bolo em camadas, com degraus que levavam a uma plataforma plana no topo. Portanto, embora todas essas pirâmides compartilhem a mesma forma básica, elas têm seu próprio estilo exclusivo. Cada grupo construiu suas pirâmides usando diferentes materiais, técnicas e ângulos de inclinação. Portanto, embora possam ter se inspirado ocasionalmente no trabalho uns dos outros, eles estavam apenas fazendo o que queriam. As pirâmides egípcias tinham lados lisos e angulares, projetados para ajudar a alma do faraó a ascender ao céu. A Pirâmide do Sol foi construída sobre uma série de cavernas que serviam de passagem para as divindades. Os maias construíram o templo de Kukulkan em Chichén Itzá para homenagear a divindade Kukulkan, geralmente representada por uma serpente. Apelidado de El Castillo, ele tem 91 degraus de cada lado, mais uma plataforma. São 365 degraus, um para cada dia do calendário maia. Diz aí, incríveis, como as pirâmides foram construídas. Para começar, foram os humanos que as construíram, não uma raça estrangeira vinda do espaço que aterrissou na Terra. Uma coisa que todas as pirâmides têm em comum é o fato de terem sido construídas sem ferramentas avançadas ou mesmo sem a roda. Foram necessárias muitas pessoas para construí-las, incluindo trabalhadores e arquitetos qualificados. Por exemplo, estima-se que 20 mil pessoas construíram a Grande Pirâmide de Gizé, e acredita-se que a maioria delas era de trabalhadores qualificados. A construção das pirâmides era um empreendimento gigantesco, que exigia anos de planejamento e esforço. A Grande Pirâmide de Cholula, no México, levou 600 anos para ser concluída. A antiga cidade de Taposiris Magna está escondida na costa norte do Egito. Hoje em dia, ela tem muito pouco de sua antiga glória, mas o que está abaixo dela pode conter o segredo para desvendar um famoso mistério. O de Cleópatra, a rainha egípcia mais memorável da história. O túnel recentemente descoberto também é conhecido como um milagre geométrico para sua época. As escavações descobriram uma estrutura de 13 metros de comprimento abaixo do solo, que está parcialmente submersa na água. Sua forma e técnica de construção são semelhantes às do túnel Eupalinos, outra descoberta antiga surpreendente. Esse túnel está localizado na Grécia e foi construído com a escavação simultânea de 2 pontos, com o objetivo de que eles se encontrassem no meio. O uso da matemática e da geometria para fazer essa construção foi surpreendentemente preciso para aquela época, ainda mais porque foi construído perto de uma montanha. Os arqueólogos que estão trabalhando no local de Taposiris Magna desde 2004 acreditam que esse túnel pode levar à tumba perdida de Cleópatra. As pistas que eles encontraram até agora parecem corroborar essa teoria. Para começar, a cidade e seu templo foram construídos por um dos ancestrais de Cleópatra, Ptolomeu II. Toda a arquitetura parece indicar que ela foi dedicada ao antigo espírito Osíris e sua rainha Ísis. Durante todo o seu reinado, Cleópatra tentou se associar a Ísis, portanto não é de surpreender que ela tenha escolhido esse local como seu lugar de descanso final. Os cientistas ainda não conseguiram localizar a tumba de Cleópatra, mas as pesquisas continuam com a ajuda da tecnologia moderna. Para estudar melhor esse local, os arqueólogos chegaram a usar um dispositivo especial chamado radar de penetração no solo. Essa ferramenta nos permite analisar o que está sob o solo sem ser intrusivo. Como esse túnel é muito antigo, a pesquisa precisa ser feita com muita delicadeza. Ver imagens do que há no subsolo antes de começar a cavar é incrivelmente útil, e isso tem sido feito aqui desde 2011. Descobrir finalmente a tumba de Cleópatra pode nos ajudar a entender sua história, sobretudo o que pode ter acontecido durante a última parte de sua vida, que ainda é cercada de mistério. Não sabemos a causa exata de sua morte. Alguns acreditam que ela pode ter se deixado morder por uma cobra egípcia venenosa. Outros sugerem que ela estava bem acostumada com substâncias tóxicas, chegando a esconder algumas em sua escova de cabelo caso precisasse. Mas isso não quer dizer que ela optou por usá-las em si mesma.
Temos muitas outras informações interessantes sobre Cleópatra que são igualmente impressionantes, como o fato de que ela tinha um estilista. A maioria das imagens que você já viu retratando essa famosa rainha mostra Cleópatra usando delineador preto. Esse visual foi montado por Eiras, uma mulher conhecida por ter sido sua esteticista pessoal. Ela traçou a longa linha dos olhos até as têmporas, uma técnica de maquiagem usada até hoje para realçar os olhos. Eiras foi uma figura importante ao longo de sua vida, conhecida também como sua confidente e amiga íntima. Há até mesmo teorias que sugerem que Eiras estava ao seu lado quando ela faleceu. Apesar de sua aparência bem pensada, Cleópatra não era tão bonita quanto é descrita. Ou, pelo menos, foi isso que pesquisas recentes apontaram. Claro, se olharmos para filmes e imagens modernas, ela é retratada como uma mulher incrivelmente bela, com traços simétricos e delicados. No entanto, se olharmos para as moedas que exibem sua imagem de antigamente, sua aparência é bastante mediana. Sua imagem nas moedas também pode ter sido ajustada para fazer com que a rainha parecesse mais forte aos olhos de seu povo. Portanto, não há nenhuma fonte confiável disponível para confirmar sua imagem, mas sua descrição na maioria das obras da literatura antiga fala de suas outras qualidades, como voz e personalidade, e não de sua beleza. Cleópatra pode ter sido a rainha egípcia mais famosa até hoje, mas ela não foi a primeira escolha. Ela tinha uma irmã mais velha, Berenice, que inicialmente deveria assumir o trono. Berenice faleceu antes que ela pudesse fazer isso, então Cleópatra assumiu o papel e começou a investir em sua educação. Ela viajava pelo país com bastante frequência para se acostumar com seu povo e suas necessidades. Ela tinha apenas 18 anos quando as responsabilidades foram passadas para ela e imediatamente ganhou popularidade devido à sua inteligência e educação. Seu gosto por literatura também era muito bom. Ela era conhecida por ser fã de Homero, o famoso filósofo e poeta grego. Cleópatra gostava de escrever tanto quanto gostava de ler. Há até alegações de que ela escreveu um livro sobre medicina e cosméticos, mas até hoje não temos nenhuma evidência de que essa obra tenha existido. Para ser um grande líder naquela época, era preciso falar vários idiomas. Cleópatra claramente entendeu essa questão, e é por isso que há rumores de que ela conhecia muitos idiomas em graus variados. Alguns arqueólogos sugerem que ela falava grego, egípcio e etíope, além de muitos dialetos árabes. Ela pode até ter falado latim, mas há poucas evidências que sustentem essa afirmação. Ela pode não ter tido uma aparência angelical, mas Cleópatra era muito cuidadosa com seu visual, inclusive com sua dieta. Sabe-se que ela gostava de refeições simples, incluindo uma variedade de peixes. Como ela morava perto do mar Mediterrâneo, isso não é nenhuma surpresa. Como um mimo, ela gostava de comer pombos recheados e também servia aos seus convidados. Outros pratos do cardápio incluíam legumes e sopa de fava. Frutas e nozes também não faltavam em sua dieta, e ela também era uma grande fã de mel. Recentemente, uma equipe de especialistas até tentou recriar seu famoso perfume. Pense nele como o equivalente antigo do Chanel número 5. Cleópatra era conhecida por ser fã de aromas luxuosos que ela acreditava poder influenciar até mesmo a maneira como as pessoas a tratavam quando a encontravam. A base desse perfume é a mirra, uma resina colhida de uma árvore local. Outros ingredientes adicionados à mistura também foram encontrados na época, como cardamomo, azeite de oliva e canela. Os resultados podem não ser tão delicados quanto os perfumes que conhecemos e usamos hoje. Sua consistência era muito mais espessa e o aroma durava muito mais. Quando estava no auge de seu poder, Cleópatra pode ter sido a pessoa mais rica do mundo. Naquela época, ela governava um território que se estendia por todo o Mediterrâneo, desde a atual Líbia, no oeste, passando pelo Egito até a Síria, no leste. Esse é o maior território já governado por uma mulher. Na moeda de hoje, seu valor pode ter sido algo em torno de 95 bilhões de dólares. Os calendários que usamos hoje podem ter sido introduzidos pela própria Cleópatra. Ela apresentou a ideia de anos e dias bissextos a César, o imperador romano de quem ela era conhecida por ser próxima. Seguindo seu conselho, César tornou esses ajustes parte do calendário romano oficial. Os antigos egípcios já sabiam que o ano era mais longo do que precisamente 365 dias.
Eles descobriram isso ao estudar a estrela mais brilhante do céu, chamada Sirius, e concluíram que um ano tem, na verdade, 365 1/4 dias. Foi Elizabeth Taylor que introduziu Cleópatra na cultura pop quando a interpretou no filme homônimo de 1963. Até aquele momento, esse era o filme mais caro já feito. Originalmente, deveria custar algo em torno de 2 milhões de dólares, mas acabou custando incríveis 44 milhões. Isso se deve principalmente a problemas de roteiro e produção. Para fazer esse filme icônico, os produtores criaram 79 cenários do zero, além de mais de 26 mil figurinos para o elenco. Somente os trajes de Cleópatra de Elizabeth Taylor custaram cerca de 200 mil dólares. Felizmente para os produtores, o filme ganhou as manchetes e foi bem recebido pela crítica, tornando-se um sucesso de bilheteria. Muitas pessoas associam Cleópatra a outro famoso governante egípcio, o rei Tutankhamun, apelidado de Rei Tut. Surpreendentemente, além de ambos serem faraós egípcios, eles não têm mais nada em comum. Para começar, o Rei Tut viveu cerca de 1.300 anos antes de Cleópatra. E também não há nenhuma conexão com relação à sua ascendência. Cleópatra tinha raízes gregas macedônicas, enquanto o Rei Tut era um egípcio nativo. Por mais de 3.000 anos, a máscara dourada do faraó Tutankhamun ficou escondida no Vale dos Reis. Esse artefato, que tem cerca de 54 centímetros de altura, mostra como os antigos egípcios eram habilidosos e artísticos. Mas ninguém esperava que os raios-x revelariam seu maior segredo. O rei Tut foi o último governante de sua família durante a 18ª dinastia. Ele assumiu o trono com apenas 9 anos de idade, mas governou por apenas 10 anos antes de falecer inesperadamente. Para sermos honestos, no Antigo Egito ele foi esquecido pelos governantes que vieram depois dele. Seu túmulo não era uma grande coisa para eles, tanto que até os ladrões de túmulos se esqueceram dele. Isso pode parecer um pouco triste, mas a verdade é que foi uma ótima notícia para nós. Como seu túmulo foi praticamente esquecido, ele acabou sendo perfeitamente preservado. Enquanto as outras tumbas do Vale dos Reis foram saqueadas, a dele permaneceu lacrada e intocada. Assim, quando foi descoberta em 1922, ela continha mais de 5.000 objetos preciosos em seu interior. Isso fez de Tutankhamun basicamente uma celebridade instantânea e um dos faraós mais conhecidos atualmente. Entre os tesouros estava a peça mais impressionante, sua máscara de ouro. Disse que essa máscara era uma imagem exata do rosto do rei, ou pelo menos era para ser, mas falaremos disso mais tarde. O objeto dessa representação exata de seu rosto era garantir que sua alma o reconhecesse na vida após a morte e retornasse ao seu corpo mumificado. Nas antigas crenças egípcias, isso permitiria que ele continuasse a viver na vida após a morte. Os detalhes da máscara claramente pareciam incrivelmente difíceis de serem criados, mas as pessoas só perceberam o quão complexa ela realmente era muitos anos depois. Os primeiros raios-x da máscara foram tirados em 1967. Naquela época, o principal motivo para esses exames era prático: conservação. A máscara estava indo para Paris para uma exposição, e era a primeira vez que saía do Egito. Isso os ajudaria a manter o controle de quaisquer alterações durante a exposição. Além disso, as imagens poderiam fornecer pistas sobre como a máscara foi feita, mas naquela época eles provavelmente não tinham plena noção da complexidade de sua construção. Os ourives egípcios não usavam técnicas modernas de solda, então como eles fizeram essa máscara? Novas radiografias feitas em 2007 nos deram algumas respostas. Acontece que os egípcios não usavam ouro puro, que é de 24 quilates. Na verdade, a máscara era feita de ouro 23 quilates, o que significa que foi misturada com outro material. Então, os especialistas descobriram que as folhas de ouro continham uma pequena quantidade de cobre, um metal marrom avermelhado. Isso provavelmente foi feito para tornar o material mais flexível e mais fácil de moldar. Eles então moldavam as folhas de ouro, aquecendo-as e martelando-as repetidamente. Mas havia mais um segredo dentro da máscara que só foi descoberto em 2015. No ano anterior, a equipe do Museu Egípcio do Cairo estava trabalhando na exposição da máscara quando a longa barba da máscara foi acidentalmente arrancada. Outra teoria é que a barba havia se soltado com o tempo e simplesmente caiu. De qualquer forma, o fato de a barba do rei Tut ter se soltado causou muito estresse. Afinal de contas, estamos falando de uma das maiores atrações turísticas do Cairo. Portanto, os especialistas tiveram que resolver o problema rapidamente.
O processo de restauração começou com um registro detalhado das condições da máscara. Para isso, eles tiveram que fazer uma varredura tridimensional completa do artefato. E, por acaso, eles encontraram algo muito interessante na máscara. Dentro da barba real, há um tubo de ouro, uma estrutura intrigante que os egípcios provavelmente usaram para prender a barba ao restante da máscara. E isso provou mais uma vez que o processo de fabricação dessa máscara era ainda mais complexo do que os especialistas pensavam. Mas os mistérios não param por aí. Lembra que mencionamos que a máscara era considerada a representação perfeita do rosto do rei Tutankhamon? Bem, isso pode não ser totalmente verdade. Algumas teorias populares sugerem que a máscara nunca foi feita para ele, e na verdade foi feita para outra pessoa. Um estudo publicado em 2015 sugeriu que a máscara foi originalmente feita para uma mulher faraó, sua suposta madrasta, a famosa e bela rainha egípcia Nefertiti. A maior pista vem de uma inscrição na máscara. À primeira vista, ela parece pertencer a Tutankhamon. Porém, após um exame minucioso, os pesquisadores notaram que havia outra coisa escrita sob o nome do rei Tut. O carimbo com o nome real parece ter sido alterado, e originalmente tinha algo escrito que se traduzia como Rainha Nefertiti. Há outra característica da máscara dourada do rei Tut que foi ignorada durante anos, o que aumenta ainda mais o mistério. Como mencionamos anteriormente, os especialistas acreditam que ele não era muito respeitado pelos faraós que vieram depois dele. E uma das pistas que levaram os arqueólogos a pensar assim são as orelhas furadas na máscara. Alguns pesquisadores acreditam que o rei Tutankhamon não teria usado brincos depois de criança. Portanto, de acordo com a teoria deles, quando ele faleceu aos 18 anos, não deveria ter sido representado com orelhas furadas. Isso também pode corroborar a ideia de que a máscara pertencia originalmente a Nefertiti, ou talvez a alguém que nem estivesse ligado ao rei Tut. Mas a máscara não é a única fonte de mistério. Na verdade, toda a sua tumba está repleta de enigmas. Recentemente, os historiadores encontraram um sinal de que o local onde o rei Tut deveria ser enterrado foi alterado no último minuto. Durante anos, os especialistas se perguntaram por que um faraó que governou por 9 anos acabou em uma tumba tão simples. Quando comparada à grandiosidade das tumbas de outros faraós, sua tumba parece um pouco simples. A ideia de que um rei como Tutankhamon teria um local de descanso tão comum não condiz com o poder e a importância que ele deve ter tido no Antigo Egito. Então, o que aconteceu? Aparentemente, isso pode ter algo a ver com seu sucessor, o faraó Ai. Após a morte do rei Tutankhamon, os pesquisadores acreditam que Ai fez questão de apagá-lo da história do Egito. Assim, uma teoria sugere que ele provavelmente estava por trás da rápida decisão de colocar o corpo do rei Tut em uma tumba menor e menos importante. Quando os especialistas examinaram a tumba do próprio Ai, descobriram algo interessante. Há uma grande parede coberta de babuínos pintados. Esse é o mesmo tipo de obra de arte encontrado na tumba de Tutankhamon. Parece que a mesma pessoa pode ter escolhido a obra de arte para as duas tumbas. O design e a decoração das duas tumbas são quase idênticos, o que sugere que houve uma mão compartilhada por trás de ambas. Mas há uma diferença fundamental. A tumba de Ai é digna de um rei. Ela é muito maior e mais impressionante, embora o estilo e a arte sejam semelhantes aos da tumba de Tutankhamon. Portanto, a teoria sugere que Ai decidiu o que foi colocado em ambas as tumbas. Como Tut faleceu inesperadamente em uma idade jovem, sua grande tumba não foi concluída a tempo. Normalmente, os faraós começam a construir suas tumbas enquanto ainda estão vivos, para garantir que tudo esteja perfeito. Mas Tut faleceu quando tinha apenas 18 anos, portanto não houve tempo suficiente. Ai pode ter se aproveitado da situação, encomendando uma tumba menor para Tut e guardando a maior para si. Os especialistas acreditam que essa teoria explica por que a tumba de Tutankhamon é tão simples e como Ai conseguiu apagar sua memória da história com tanta facilidade. No final, a história da máscara e da tumba do rei Tut é cheia de mistério e intriga. Cada nova descoberta lança mais luz sobre o que realmente aconteceu há tantos anos. Mas uma coisa é certa, os segredos do Antigo Egito ainda têm muito a revelar, e o rei Tutankhamon continuará a fascinar as pessoas nos próximos anos. É noite, e você está prestes a entrar no local de descanso final do faraó Tutankhamon. Não tem uma tocha, mas pelo menos levou uma lanterna. Então desce vários lances de escada e percebe como as paredes são esculpidas em hieróglifos e o que parece ser um feitiço que diz: aqueles que levarem qualquer coisa deste lugar serão condenados para sempre. Mesmo que você realmente não acredite, isso assusta um pouco. Aí encontra uma enorme porta de pedra. É uma armadilha? Você consegue abri-la. Mas não!
é apenas uma câmara vazia. Uma checada no mapa, ok, parece que está indo na direção certa. Depois do que parecem horas, percebe que deve estar preso dentro de um labirinto. Então tenta refazer seus passos, mas não consegue mais encontrar a porta de onde veio. É isso, pensa com si mesmo. Você caiu na armadilha do faraó. Ok, todos nós já vimos filmes de Hollywood em que o personagem principal está explorando ruínas antigas e enfrenta algumas armadilhas perigosas, certo? Diziam que a realeza egípcia protegeu seus lugares de descanso final com escorpiões e cobras venenosas, portas de correr que prendem intrusos por toda a vida e pedras gigantes rolantes que esmagam qualquer um em seus caminhos. A questão é, essas armadilhas eram realmente reais? Lamento ser o estraga-prazeres, mas isso tudo é ficção. Esses artifícios elaborados eram tecnológicos demais para as civilizações antigas colocarem. Isso não quer dizer, no entanto, que não houvesse armadilhas. Povos como os egípcios e os maias são conhecidos por sua prática de construir monumentos inteiros dedicados aos que já faleceram. Essas estruturas muitas vezes refletem a posição que uma pessoa ocupa na sociedade. Então, para as realmente importantes, as VIPs de seus tempos, foram construídos enormes monumentos para abrigar seus corpos muito tempo depois de sua morte. Algumas dessas civilizações acreditavam que a vida continuaria do outro lado do véu. Por esse motivo, uma pessoa seria enterrada junto com os pertences de sua vida atual. Se tivesse muito dinheiro e poder, isso significava que seu lugar de descanso estaria cheio de riquezas e ouro. Agora imagine se você morasse no Antigo Egito e soubesse exatamente onde todas as tumbas do faraó estavam localizadas. Então, ouviu rumores sobre a quantidade de riqueza mantida nesses lugares. Talvez ficasse tentado a dar uma olhada, certo? Estamos falando de grandes salas cheias do chão até o teto, com artefatos de ouro, joias e até dinheiro. Quer dizer, parece tentador. E como não havia guardas de segurança protegendo a entrada desses locais, os egípcios precisavam ser criativos para guardar tantas riquezas. Essas antigas civilizações encontraram algumas armadilhas úteis. Uma recorrente era construir cômodos vazios dentro do monumento para confundir o intruso. Vamos dar uma olhada no local de descanso final de Amenhotep III como exemplo. Foi construído na cidade de Luxor, num local também conhecido como Vale Ocidental dos Reis. 2 engenheiros franceses descobriram originalmente o monumento entre 1905 e 1914. A estrutura é enorme e possui mais de 10 câmaras conectadas por longos corredores e escadas íngremes. A Câmara do Rei é a mais escondida, e para um forasteiro tentar encontrá-la, provavelmente entrará em muitas salas vazias antes. Outros faraós tentaram proteger suas riquezas, instalando monumentos com pisos falsos que escondiam poços de até 6 metros de profundidade. Dessa forma, um visitante desavisado e indesejado seria surpreendido pelo buraco fundo a caminho da câmara de descanso do rei. Ao lado dessas armadilhas, os faraós fizeram questão de construir corredores em estilo de labirinto e paredes falsas. Dessa forma, os ladrões poderiam levar horas até acharem a verdadeira câmara real. Quanto aos poços com cobras venenosas, se houvesse algum réptil dentro dos monumentos, ele provavelmente entrou por conta própria e não ficaria lá por muito tempo. Não há como as cobras sobreviverem anos e anos sem comida dentro desses locais. Então sim, outra crença induzida por Hollywood aqui. Se essas armadilhas parecem chatas, os arqueólogos encontraram um bloqueio interessante no local de descanso final da Rainha Vermelha de Palenque, no México. Essa foi uma das cidades maias mais poderosas do México pré-colombiano. E acreditava-se que a Rainha Vermelha era a avó do último rei. Sem dúvida, alguém de grande importância para o Império. Em sua homenagem, um enorme monumento foi construído para guardar seu corpo após sua morte. A descoberta da tumba em si já foi emocionante. Os arqueólogos encontraram um monumento antigo ao cavar no local em 1994. A primeira coisa que viram foi uma sala com uma porta escondida. Assim que a abriram, descobriram um longo corredor. Finalmente, no final dele, ficava o aposento da rainha. A equipe de arqueólogos estava muito animada para desenterrar essa câmara com a múmia da própria monarca ainda dentro dela. Eles a encontraram acompanhada de suas pérolas, conchas de jade e pedras caras.
Mas enquanto exploravam os restos mortais, viram algo bastante estranho. A sala estava cheia de um pó vermelho. Os pesquisadores sabiam que essa cor era importante para o povo maia e que muitas de suas roupas e edifícios eram decorados com ela. Mas não entenderam por que a rainha foi enterrada com essa substância vermelha desconhecida. Depois de levarem uma amostra para uma análise mais aprofundada, descobriram que o pó era cinábrio, um mineral muito perigoso. Quando inalado, ele pode causar sérios danos à saúde. A equipe concluiu que isso só poderia ser uma armadilha para quem tentasse roubar suas riquezas. Ok, pós tão perigosos podem ter funcionado como as armadilhas mais intensas que vimos até agora. Mas talvez a maneira mais barata de afastar visitantes indesejados fosse espalhar feitiços escritos por todo o monumento. Provavelmente vamos rir disso hoje, mas antigamente eles eram mais ou menos eficazes. E geralmente diziam que a pessoa que pegasse qualquer coisa daquele lugar teria um destino trágico. Alguns feitiços diziam que os intrusos perderiam suas casas em grandes incêndios ou inundações terríveis. Outros davam conta de que os larápios teriam problemas de saúde incuráveis e não diagnosticados, mas não eram suficientes para impedir os roubos. Existem algumas histórias sobre como esses feitiços podem ter sido reais. Uma delas é do famoso egiptólogo britânico Howard Carter, o responsável por desvendar o local de descanso do faraó Tutankhamon na década de 1920. Após meses de escavações mal sucedidas, Carter descobriu a existência da tumba por acaso. Encontrou a entrada de uma escada logo abaixo do solo onde esteve procurando durante todos aqueles meses. Com a ajuda de uma equipe, ele limpou as pilhas de areia que bloqueavam as escadas e descobriu uma porta. Nela havia vários símbolos reais esculpidos, e Carter sabia que aquilo só poderia significar que uma pessoa muito importante havia sido enterrada ali. E ele estava certo. Com um cinzel, fez um buraco no canto superior esquerdo da porta e iluminou sua visão com a ajuda de uma vela. O cara não podia acreditar no que estava vendo. O reflexo de vários itens de ouro e joias amontoando-se na câmara diante dele. Carter acabara de descobrir o local de descanso final de Tutankhamon, perdido por 3.000 anos. Mas a história não terminou aqui. A descoberta foi acompanhada por uma série de eventos infelizes que levaram as pessoas a acreditar que havia algo a ver com o feitiço do faraó. O próprio Carter morreu misteriosamente apenas poucos anos depois. E alguns de seus assistentes perderam suas casas nas enchentes, assim como um dos feitiços ameaçava. Há quem diga que é apenas coincidência, pois não há nenhuma prova real de que essas coisas estejam conectadas. Bem, o que você acha? Afinal, essa foi uma armadilha eficaz? Em novembro de 1922, um menino caminhou pelas montanhas do deserto do Egito e descobriu alguns degraus antigos esculpidos na rocha. Posteriormente, esse achado se tornou uma das maiores e mais significativas descobertas arqueológicas do mundo. O degrau fazia parte da tumba intocada de Tutankhamon. Os arqueólogos encontraram cerca de 5.000 objetos antigos, incluindo joias, tecidos, vasos pintados e máscaras funerárias. Você provavelmente já viu algum, que se tornou um dos atributos mais reconhecíveis do Antigo Egito. Mais de 100 anos se passaram desde então, e agora a humanidade finalmente se aproximou de outra revelação em grande escala, a tumba de Cleópatra. Essa rainha foi a última governante ativa do reino Ptolomaico do Egito e ocupou o trono de 51 a 30 a.C. Há muitos registros antigos sobre Cleópatra, seu reinado e sua personalidade em comum, mas até agora ninguém havia descoberto os segredos sobre sua morte e o local do sepultamento. Então, a arqueóloga Kathleen Martinez vem estudando registros antigos e templos ao redor de Alexandria por décadas e concluiu que a tumba da rainha deveria estar localizada sob a antiga Taposiris Magna, fundada em 280 a.C. Essa era uma grande cidade na costa norte do Egito, onde dezenas de milhares de pessoas se dedicavam ao comércio e à indústria. E parece que as suposições da doutora Martinez estavam corretas. Ela e um grupo de arqueólogos descobriram um túnel subterrâneo secreto perto de Alexandria, com cerca de 1 quilômetro e 300 metros de comprimento. Ele foi cortado na rocha sob o templo de Taposiris Magna. Durante outras escavações, foram achadas muitas coisas que indicam que a tumba de Cleópatra está nas profundezas do local. Também é possível que ela esteja enterrada ali junto com o comandante romano Marco Antônio.
De acordo com registros antigos, ele e Cleópatra se amavam e juntos se opuseram ao Senado romano, que declarou Marco Antônio um traidor. O fato de desastres naturais terem ocorrido no território de Taposiris Magna por milhares de anos pode complicar as escavações. Terremotos e inundações destruíram a cidade e possivelmente inundaram seus túneis subterrâneos, mas os especialistas esperam que a antiga tumba permaneça intocada e que esconda muitos tesouros e registros sobre a vida real do Antigo Egito durante o reinado da última dinastia. Há uma chance de que as escavações sejam feitas debaixo d'água e na lama. Isso exigirá muito tempo e recursos financeiros, mas os arqueólogos têm certeza de que valerá a pena. De qualquer forma, é muito cedo para dizer que Cleópatra está realmente enterrada lá, mas os cientistas encontraram muitas coisas no túnel que indicam o fato, incluindo vasos de barro, dezenas de moedas com a imagem dela e de Alexandre o Grande, bem como um busto com a imagem da rainha egípcia. Ela ainda é uma das personalidades mais populares do Egito e em pé de igualdade com Ramsés III e Tutankhamon, tendo inspirado muitos filmes, pinturas e livros. Mas o que a tornou tão popular? Ela ficou famosa por sua inconsistência. A monarca era uma governante bonita e inteligente que tirou o Egito da crise e o transformou em uma potência próspera. Textos árabes medievais dizem que ela conhecia química, matemática e filosofia e pode ter escrito vários livros científicos. Sabia vários idiomas e tinha excelentes habilidades diplomáticas. Ao mesmo tempo, há muitas lendas de que era uma mulher fatal que deixava muitos homens loucos. Entretanto, não há evidências de que sua beleza fosse incomparável. A imagem de uma modelo deslumbrante foi criada por Hollywood ao fazer vários filmes em que atrizes famosas a interpretaram. E o imperador romano Otávio, filho adotivo de Júlio César, criou especialmente a imagem de Cleópatra como uma sedutora insidiosa porque ele era seu inimigo. Embora tenha nascido no Egito, seus ancestrais eram gregos, entre os quais estava um dos generais de Alexandre o Grande. Entretanto, o povo a amava. Ela aprendeu o idioma e era muito sensível às tradições do país. Conhecia bem a história, a mentalidade e os costumes locais. Elevou o nível de sua economia e fortaleceu seu status como uma potência mundial. Grande parte disso foi possível graças à sua astúcia e imponência. Ela adorava apresentações teatrais e celebrações luxuosas. Sabia como surpreender as pessoas e dar um show. Mas por trás da imagem externa de amante do luxo, havia uma governante inteligente e calculista. O Egito antigo era rico e luxuoso, e Cleópatra fez de tudo para aumentar sua riqueza e fortalecer sua posição no cenário internacional. Por exemplo, uma vez entrou em conflito com o irmão, Ptolomeu XIII. A rainha sabia que não seria capaz de resistir a ele, então decidiu atrair Júlio César para o lado dela. O imperador romano chegou a Alexandria, local do encontro, mas Ptolomeu sabia dos planos dela e estava prestes a impedi-la de ir até lá. Então, em vez de uma chegada rica e barulhenta, Cleópatra decidiu fazer uma visita discreta. Ela se enrolou em um tapete ou saco de linho que os servos do imperador levaram para os aposentos particulares de César. Ao sair do tapete, impressionou o imperador romano com sua beleza e determinação. Como resultado, eles se apaixonaram e se tornaram aliados próximos. Depois de algum tempo, ela impressionou outro romano influente para fins diplomáticos. A rainha chegou para encontrar Marco Antônio em uma barcaça dourada com velas roxas e remos prateados. Cleópatra estava vestida com a imagem de Afrodite e sentada sob um magnífico dossel. Seus servos se vestiam como cupidos, sopravam um leque e queimavam incenso. Mas a monarca criou esse espetáculo por um motivo. Sabia que Marco Antônio reverenciava a mitologia grega e se considerava a personificação de Dionísio. Como resultado, ele ficou tão impressionado com essa mulher que acabou se casando com ela. Cleópatra defendeu sua coroa, fortaleceu sua aliança com Roma e teve 3 filhos com Marco Antônio. No Egito, eles davam grandes festas e desfrutavam da riqueza e do poder. No entanto, o relacionamento de um oficial de alto escalão com a rainha egípcia causou um escândalo em Roma. Octaviano era o principal oponente de Marco Antônio na luta pelo poder e, por isso, explorou a situação para manchar a reputação do concorrente. Ele usou propaganda para fazer de Cleópatra uma sedutora insidiosa aos olhos dos cidadãos romanos e acusou o governante de sucumbir aos encantos dela. O Senado romano apoiou Otávio e declarou a monarca como inimiga. Em 33 a.C., esse conflito atingiu um ponto alto quando a marinha de Marco Antônio entrou em confronto com a frota de Otávio. Este último venceu e forçou seu inimigo a fugir para o Egito com Cleópatra. De acordo com alguns registros, eles se refugiaram perto de Alexandria. Perseguidos pelos romanos, se esconderam em um dos palácios da monarca e encontraram seu fim.
Algumas lendas dizem que ela era especialista em venenos, então teria provocado uma cobra venenosa, uma víbora ou uma cobra egípcia para que a mordesse. Além disso, de acordo com outra lenda, ela se picou com uma agulha venenosa. Há uma teoria de que Cleópatra sempre carregava uma ampola de veneno dentro de sua escova de cabelo, e caso fosse encurralada, molharia a agulha com esse veneno e se picaria. Nada disso pode ser dito com certeza. Os cientistas ainda estão tentando descobrir a verdade. Talvez quando chegarem ao túmulo dela, o mundo tenha mais respostas sobre seu trágico destino. Ela é considerada a última governante do Egito. Após sua morte, Otávio saqueou seus palácios e templos e retornou a Roma, onde se tornou o principal imperador. Ele governou o país com sucesso e expandiu suas fronteiras. Seu reinado terminou quando o governante completou 75 anos. A história mundial teria sido diferente se Cleópatra e Marco Antônio não tivessem perdido aquela batalha naval. A propósito, você sabia que se passou mais tempo entre o reinado de Cleópatra e o voo de Neil Armstrong para a Lua do que entre o reinado da rainha egípcia e a construção da Grande Pirâmide de Gizé? Armstrong deu um passo no satélite da Terra em 1969, 2038 anos após o nascimento da monarca do Egito, e a construção da pirâmide ocorreu em 2560 a.C. Imagine o quão longa é a história do Antigo Egito. Cleópatra está mais próxima de nós no tempo do que das pirâmides. Ao contrário de muitos outros cemitérios egípcios antigos, a tumba do rei Tutancâmon permaneceu escondida e livre de ladrões indesejados por 3.000 anos. Um dos motivos foi o fato de ela ser menor do que a média e estar escondida em um local chamado Vale dos Reis. Essa área já estava sendo intensamente explorada quando o local de Tut foi encontrado. A entrada estava toda coberta de detritos da construção de uma tumba próxima, o que também deve ter ajudado a mantê-la em segredo. Além disso, não havia nenhuma escrita ou sinalização na parte externa. A passagem do tempo foi outro fator que contribuiu para mantê-la em uma forma incrível até a década de 1920, quando um homem chamado Howard Carter finalmente conseguiu entrar. Mas será que ele foi mesmo um grande herói? Algumas descobertas recentes dizem que pode ter sido mais sorrateiro do que se pensava inicialmente. As pessoas costumavam pensar que o cara não era apenas um glorificado caçador de tesouros, e sim um verdadeiro arqueólogo. Antes de Tut, ele estava em uma busca incessante por artefatos egípcios. E então descobriu seu interesse por esses objetos incomuns quando era criança, e logo começou a desenhar as esculturas e inscrições achadas em tumbas antigas. Depois de se deparar com os restos mortais do rei Tut, Carter passou uma década registrando e processando todos os tipos de objetos, como tronos de ouro, carruagens e estátuas da tumba do monarca, transportando-os pelo Nilo até o Museu Egípcio no Cairo. Bem, pelo menos essa era a história oficial. Descobertas mais recentes afirmam que nem todos os itens chegaram às mãos das autoridades egípcias. Uma carta secreta parece revelar a pequena política do explorador de 10 para eles, 1 para mim. A carta em questão foi enviada a Alan Gardner, filólogo e amigo dele, datada de 22 de novembro de 2002. Nesses escritos, Carter mencionou ter encontrado a tumba e estava pedindo conselhos ao amigo. Em outra carta, de 1934, Gardner parece estar lhe agradecendo por um amuleto que lhe foi enviado como presente. A resposta foi categórica ao afirmar que não tinha vindo do local de descanso de Tutancâmon, mas evidentemente tinha. Até mesmo o diretor britânico do Museu Egípcio estava ciente dos esforços sorrateiros de Carter, mas não conseguiu provar. Ele comparou o amuleto de Gardner com outros da tumba de Tut, e eis que era uma combinação perfeita. Gardner ficou tão desapontado por ter sido colocado em uma situação tão complicada que desabafou com Carter em outra carta. Decidindo ser um bom amigo, Gardner não jogou o famoso arqueólogo debaixo do ônibus. Em vez disso, o aconselhou a levar os bens roubados de volta para o Cairo. Assim como ele o aconselharia a curtir esse vídeo e se inscrever no canal do Incrível para assistir a mais conteúdos incríveis sobre os tópicos mais exclusivos da história. Essa não é a única informação obscura sobre o comportamento de Carter após a descoberta. Em 1947, um homem chamado Alfred Lucas, que costumava trabalhar com o polêmico arqueólogo, deu algumas informações a um jornal obscuro no Cairo. Ele afirmou que Carter abriu sorrateiramente a porta da câmara funerária. Depois, a fechou novamente como se nada tivesse acontecido antes da revelação oficial. Por que o arqueólogo faria isso?
Bem, a mesma teoria sugere que Carter e sua equipe podem ter entrado na tumba mais cedo para que pudessem colocar as mãos em alguns objetos antigos. Obviamente, essas pessoas não podiam se arriscar a ter esses itens vendidos enquanto ainda estavam vivas, mas se certificaram de que fossem leiloados depois de sua morte. O arqueólogo, no entanto, nunca confessou nada. Também não fez nenhuma negação oficial, mas o governo egípcio não podia arriscar mais desaparecimentos misteriosos, por isso o proibiu de entrar no local por um tempo. Alguns relacionaram esse aparente roubo à maldição do rei Tut. Se você nunca ouviu falar dela, saiba que se tornou uma história bastante assustadora logo após a descoberta do local de descanso do faraó, e afirmava que qualquer pessoa que mexesse na tumba do menino faraó enfrentaria um sério azar. Não se trata de algo dramático, como uma múmia em uma onda de agressividade, mas a notícia de que as pessoas envolvidas em perturbar o covil do monarca tiveram um fim misterioso e prematuro se espalhou. A principal morte prematura relacionada a essa suposta maldição foi a de George Herbert, o quinto conde de Carnarvon. Ele foi o aristocrata britânico que ajudou a financiar a busca pela tumba e faleceu apenas um ano depois que ela foi aberta. As pessoas adoram chamar isso de misterioso, mas acontece que Herbert já estava com a saúde bastante debilitada quando chegou ao Cairo e acabou sendo afetado por uma doença comum. Agora, vamos falar de números. Havia muitas pessoas ligadas à abertura desse local de descanso eterno, seguranças, arqueólogos e equipe de apoio. E com certeza, algumas morreram pouco tempo depois que a tumba começou a receber visitantes. Por mais que queiramos que essa maldição seja verdadeira para contar uma boa história, estatisticamente, se você tem um monte de pessoas ligadas a um evento, é de se esperar que algumas morram por acaso. A média de vida das supostamente afetadas pela antiga maldição era de mais de 20 anos depois que o feitiço deveria ter entrado em ação. A filha de Herbert viveu até os anos 80, ou seja, meio século depois, e o próprio Howard Carter morreu em 1939, ou seja, 16 anos após a grande revelação. Alguns sugeriram que toda a maldição não passava de uma cuidadosa estratégia de relações públicas. Veja bem, quando a tumba de Tut foi encontrada, Howard Carter queria dar prioridade a manter os repórteres intrometidos afastados. Por isso, pode ter inventado uma maldição que pairava sobre qualquer pessoa que entrasse no local. Mas afinal, o que foi roubado da tumba do rei Tut? Bem, algumas joias para começar. Elas podem ter sido roubadas pelo próprio Howard Carter, de acordo com um especialista francês. Ele fez uma pesquisa intensiva, examinando fotos antigas tiradas de dentro do local na década de 1920, e comparou essas imagens com vários objetos de museus e casas de leilão. Logo, começou a descobrir o paradeiro de algumas das joias de Tutankhamon. Primeiro, há esse colar que costumava estar no peito dele. Ele foi quebrado em pedaços e algumas partes foram para o Museu Nelson Atkins, no Missouri, através de Carter. Enquanto isso, outras partes acabaram em um colar de propriedade de algumas pessoas não identificadas que tentaram vendê-lo em 2015, mas não conseguiram. Até mesmo o Museu Nelson Atkins concorda, pois afirmou a informação em seu site. Há também um cocar. Algumas pontas que pertenciam a Tut aparentemente foram roubadas por Carter. Elas também foram amarradas em um colar e agora estão sendo mantidas no Museu de Arte de St. Louis. Outro colar sofisticado, feito de cerâmica mágica esmaltada, passou algum tempo no Met, bem longe, em Nova York. Felizmente, foi enviado de volta ao Egito há pouco mais de uma década. Esse parece ter sido, como você já deve imaginar, também roubado por Carter. Deixando de lado os artefatos perdidos, o rei Tut ainda deu uma tonelada de objetos incríveis que nos ajudaram a aprender mais sobre essa incrível cultura antiga. A começar pela famosa máscara funerária. Trata-se de uma enorme obra de arte em ouro de 53 centímetros, com pedras semi-preciosas e pasta de vidro. Ela pesa 10 quilos e mostra o menino faraó com uma longa barba e um cocar com uma cobra e um abutre. Na parte de trás, há um feitiço de um importante livro espiritual egípcio antigo, que deve garantir que ele funcione da mesma forma na vida após a morte. Aparentemente, Tut também era um entusiasta de jogos de tabuleiro. Foram encontrados 4 deles em sua tumba, alguns feitos de marfim. Os arqueólogos também acharam um par de sandálias de ouro, embora você possa imaginar que elas eram mais para exibição do que para conforto. De fato, o faraó provavelmente nunca as usou durante sua vida.
Por falar em itens de moda, parece que Tut era um governante muito elegante. Foi encontrado até mesmo um manequim em sua tumba que era usado para escolher, ajustar e guardar suas roupas e joias. O menino rei parece também ter gostado de música, com base nos 2 trompetes que os historiadores encontraram. Embora tenham sido tocados em 1939 em uma transmissão da BBC, os instrumentos são hoje considerados frágeis demais para serem manipulados. Itens estranhos e surpreendentes são descobertos com frequência, mas achar o que nossos ancestrais estavam fazendo é muito difícil. Especialmente quando tudo que se tem são algumas xícaras enferrujadas e desenhos rupestres. Não é de surpreender que até mesmo os especialistas em jalecos de laboratório às vezes cometam erros. Mas não se trata apenas de placas empoeiradas de pedras enormes. Às vezes, há até seres humanos com cabeças grandes. Portanto, pegue suas ferramentas de escavação e vamos viajar de volta aos tempos antigos para explorar sociedades incríveis que nem mesmo os cientistas conseguem explicar completamente. A Sardenha pode parecer idílica agora, mas não vou mentir, eu não gostaria de visitá-la há 3.000 anos. Há rumores de que gigantes terríveis perambulavam por essa ilha naquela época. As pessoas até falam sobre encontrar esqueletos humanos com mais de 4 metros de altura lá, embora ninguém nunca tenha mostrado nada para provar isso. No entanto, as histórias ainda fazem você se perguntar por que definitivamente aconteceram algumas coisas estranhas. Em 1974, mais de 5.000 peças de artefatos de pedra quebrada foram encontradas em uma parte da ilha chamada Monte Prama. Mas, em vez de serem exibidas em um museu, elas foram trancadas em um cofre subterrâneo por cerca de 30 anos. Parece um pouco suspeito, não é? Quando foram finalmente deslocadas em 2005, os cientistas juntaram as peças e encontraram estátuas de 38 homens gigantes, cada um com 2,40 metros de altura. Não tão altos quanto os lendários esqueletos, mas ainda assim bem grandes. Acredita-se que essas estátuas foram feitas pelo povo Nuradik, que viveu na ilha há muito tempo. Além das estátuas gigantes, eles também construíram mais de 8.000 edifícios de pedra maciça. Talvez os Nuradik não fossem gigantes, mas definitivamente gostavam de suas coisas grandes. Eu também, como um grande número de curtidas em nossos vídeos. Obrigada se você gostou e se inscreveu. Agora, de volta à história. Você e eu somos muito inteligentes, mas talvez não sejamos os seres humanos mais inteligentes de todos os tempos. Na verdade, talvez nem sejamos a espécie com mais inteligência. Desde o ano 1913, alguns fósseis de crânios encontrados na África do Sul sugeriram a existência de um concorrente possivelmente ainda mais brilhante, chamado Homem de Boskop. Essa espécie semelhante à humana pode ter vivido há apenas 10.000 anos. Seus crânios sugerem cabeças realmente grandes, o que significa que seus cérebros podem ter sido 30% maiores do que os nossos. Uau! Seu QI médio pode ter sido de cerca de 149, o que as coloca entre as 0,05% mais inteligentes das pessoas de hoje. Mas se o cérebro de Boskop era muito mais inteligente, por que a espécie não está por aqui e nós estamos? Bem, maior nem sempre é melhor, você sabe. Nossos cérebros são muito maiores do que os de nossos parentes símios, principalmente no córtex pré-frontal. Essa parte ajuda em tarefas de alto nível, como tomar decisões, lembrar-se de coisas de curto prazo e ter consciência de nós mesmos. As partes do cérebro que lidam com nossos sentidos e movimentos não cresceram muito. Portanto, talvez os Boskops passassem muito tempo remoendo o passado, em vez de fazer coisas práticas como caçar. Mas tudo isso não passa de suposição. Realmente não sabemos o que aconteceu com esses nossos primos inteligentes. Algumas pessoas até argumentam que os Boskops não eram diferentes de nós, sendo que as únicas evidências são partes de crânios. A selva é enorme. Você sabia que a floresta amazônica abriga cerca de 30% de todas as espécies de plantas e animais do mundo? Isso é impressionante! Entretanto, a história de uma espécie nativa, os seres humanos, há muito tempo intriga os cientistas. O misterioso povo Khazarabi viveu ali por centenas de anos e depois desapareceu por volta do ano de 1400. As pessoas pensavam que a Amazônia tinha apenas algumas tribos dispersas, mas recentemente descobrimos formas grandes e incomuns no solo, chamadas de geoglifos. Eles podem parecer simples valas rasas,
mas na verdade são os restos de uma vasta civilização que se espalhou por 13 mil quilômetros quadrados e inclui cerca de 450 marcas, algumas com até 400 metros de altura. Isso é uma loucura! Elas provavelmente continham edifícios cerimoniais e poderiam ter abrigado até 1 milhão de pessoas há 550 anos. Graças à nova tecnologia, como a LIDAR, que usa um laser seguro para mapear a floresta sem danificá-la, podemos explorar mais profundamente. Em 2019, algumas varreduras mostraram quilômetros de estradas e caminhos elevados e até mesmo pirâmides com mais de 21 metros de altura. Elas encontraram 26 assentamentos separados, 2 dos quais com pelo menos 250 acres cada. Uau, isso equivale a 330 campos de futebol. Não se sabe ao certo o que aconteceu com o povo Khazarabi. Talvez os conquistadores europeus o tenham expulsado. Talvez a civilização antiga mais desconcertante seja aquela da qual nunca encontramos um vestígio. Sim, estou falando de Atlântida, a grande cidade que supostamente afundou no oceano. As primeiras menções a ela vêm do antigo filósofo grego Platão, que falou sobre uma grande cidade perto do Estreito de Gibraltar. Mas, durante muito tempo, todos pensaram que ele havia inventado Atlântida como uma versão perfeita de sua própria Atenas. Então, por que cerca de 12 mil anos após seu suposto desaparecimento, ainda nos perguntamos se ela pode ser real? Bem, no século XIX, o congressista americano Ignatius Donnelly escreveu um livro com 13 razões pelas quais ele achava que Atlântida era mais do que apenas um mito. Então, em 1955, algumas pessoas pensaram que realmente a haviam encontrado quando descobriram a estrutura Richat, uma enorme cúpula de 40 quilômetros de largura na Mauritânia, África. Ela é tão grande que só é possível vê-la inteira do espaço. 2 astronautas que sobrevoavam o deserto do Saara avistaram esse olho gigante olhando em suas direções e pensaram que haviam feito a descoberta de suas vidas. Infelizmente, não há evidências sólidas que liguem essa estrutura à Atlântida. Acredita-se que ela tenha se formado a partir de atividade vulcânica há cerca de 100 milhões de anos, mas isso parece suspeito, não é mesmo? Ainda assim, não estamos mais perto de saber a verdade. Imagine voltar a cerca de 3.300 a.C. e se encontrar no sul da Ásia. Bem-vindo à civilização arapeana. Essas pessoas estavam muito à frente de seu tempo. Elas tinham cidades como Harapá e Mohenjo-Daro, completas com casas de tijolos cozidos, sistemas de drenagem sofisticados e até banheiros públicos. Esse lugar pode ter tido mais de 5 milhões de pessoas, tornando-o uma das regiões mais densas da época. Elas também inventaram um sistema de pesos padronizados que era incrivelmente útil para os comerciantes. E faziam comércio. Esse povo tinha conexões que se estendiam até o Oriente Médio, graças às suas grandes habilidades em metalurgia. Havia até mesmo uma forma de marcação antiga. Os selos eram usados para carimbar argila em mercadorias comerciais. Apesar de serem tão avançados, com uma vida urbana próspera, há muito mistério envolvendo sua linguagem escrita. Temos fragmentos de sua escrita, mas ninguém os decifrou ainda, mesmo com toda a tecnologia que temos hoje. Também ainda não sabemos exatamente como funcionava sua sociedade. Parece que seus habitantes não ostentavam seu status social tanto quanto outras civilizações. Não havia grandes palácios ou monumentos maciços. Em vez disso, seus maiores edifícios podem ter sido celeiros e eram muito práticos. Infelizmente, todas as coisas boas chegam ao fim. Por volta de 1800 a.C., essa civilização começou a declinar, possivelmente devido a mudanças nos padrões dos rios. Com a mudança do ambiente, os Harapãs se mudaram para terras mais hospitaleiras. Você já ouviu falar do Minotauro? A fera com cabeça de touro e corpo de homem, caçando os corajosos viajantes em um enorme labirinto. Bem, essa não era uma história qualquer, e sim um dos dramas mais populares do mundo antigo, e foi inspirado por este lugar, a Ilha de Creta. Os minoanos viveram ali durante a Idade do Bronze. Eles tinham palácios deslumbrantes, afrescos incríveis e uma cultura tão rica que ainda fascina os historiadores até hoje. E construíram lugares como o Knossos, que era tão complexo com seus edifícios de vários andares e corredores elaborados que pode ter inspirado todo o mito do labirinto. Sua engenharia estava tão à frente de seu tempo que até mesmo seus sistemas de drenagem eram mais avançados do que muitos que temos hoje.
Diga nos comentários qual dessas histórias você acha mais fascinante. E muito obrigada por assistir. Quando você ouve a palavra múmia, deve sentir um calafrio na espinha. A maioria de nós associa essa palavra aos personagens assustadores que vimos em alguns filmes de terror. Mas, na realidade, as múmias nos ajudam a entender muito sobre as civilizações antigas, seus governantes e sobre como as pessoas lidavam com a perda de seus entes queridos. Os povos mais famosos do mundo por suas múmias são os antigos egípcios. Eles acreditavam que algum tipo de existência após a morte era possível se certas condições fossem atendidas. É por isso que eles insistiam em preservar o corpo humano por meio do processo de mumificação e colocar a múmia em uma tumba mobiliada, uma espécie de apartamento próprio em pleno funcionamento. Por que eles acreditavam nisso? Bem, porque estavam profundamente conectados ao seu ambiente natural em sua maior parte. Eles viam os ciclos naturais ao seu redor, como o nascer do sol todos os dias, seguido pela lua, ou como uma nova vida sempre brotava das plantas, mesmo depois de elas terem murchado. Eles também acreditavam que o poderoso espírito Osíris, que representava o ciclo de morte e ressurreição, desempenhava um papel nesse processo. Para se preparar para a vida após a morte, os antigos egípcios seguiam certos rituais, como a mumificação, que envolvia o uso de materiais como mel, resinas e incenso para preservar o corpo. Não há outra múmia mais popular do que a do Rei Tut. Ele foi um jovem faraó que governou há mais de 3.000 anos no Egito. O problema com a descoberta de tumbas reais antigas é que a maioria desses locais de sepultamento foi roubada anteriormente. As pessoas sabiam que os antigos governantes tinham deixado muitos pertences valiosos, e por isso esses locais se tornavam vulneráveis a ladrões. Quando a tumba do Rei Tut foi aberta em 1922, as pessoas ficaram entusiasmadas porque ela não havia sido roubada como muitas outras tumbas reais descobertas anteriormente. Isso mostra como ela estava bem escondida. Dentro, sua múmia estava encapsulada em um total de 3 caixões, incluindo um feito de ouro. Os objetos encontrados em sua tumba nos mostraram como era o Egito Antigo. E estudar sua múmia também nos ajudou a aprender sobre a cultura e as práticas populares na época em que ele faleceu. Também aprendemos sobre sua família analisando o seu DNA. Os cientistas conseguiram descobrir que ele tinha uma doença chamada malária e um problema no pé que poderia ter dificultado sua locomoção. Ramsés II foi outro faraó do Egito que governou por 68 anos, o que era bastante na época. Ele era conhecido por suas campanhas de expansão e projetos de construção. Muitos objetos de sua época como governante ainda existem hoje, incluindo uma grande estátua dele. Ramsés II tinha cerca de 1,80 m de altura e viveu até os 90 anos de idade. Depois de examinar sua múmia, os cientistas concluíram que ele pode ter tido uma condição médica que afetou sua coluna vertebral. Agora, lembra-se dos ladrões que mencionei antes? Eles provavelmente são a razão pela qual Ramsés II acabou em um caixão simples em uma coleção secreta de múmias reais em Deir el-Bahari, que foi redescoberta em 1881. Felizmente, os arqueólogos conseguiram identificá-lo porque suas viagens estavam registradas em seus invólucros. O processo também era muito tedioso. De fato, no Antigo Egito, o processo de mumificação podia levar impressionantes 70 dias para ser concluído. Uma pessoa especial dizia um discurso muito específico enquanto manuseava delicadamente o corpo e o secava usando um tipo de sal chamado natrão. Eles também usavam linho e resina para dar ao corpo uma aparência mais realista e envolvê-lo em tecido. A tumba era igualmente importante para os antigos egípcios. As paredes da tumba do Rei Tut, por exemplo, eram adornadas com obras de arte complexas que retratavam sua jornada para a vida após a morte, desde a procissão do enterro até sua passagem pelo submundo. Os antigos egípcios acreditavam que todos faziam essa jornada após a morte e enchiam suas tumbas com itens e pinturas para ajudar a pessoa em suas viagens espirituais. Além disso, as paredes da tumba eram decoradas com feitiços de um livro especial, que continha uma coleção de poemas que os egípcios acreditavam que ajudariam as pessoas a alcançar a vida após a morte.
E por falar na importância dessa jornada, as pessoas também colocavam alimentos nessas tumbas antigas. Na tumba do rei Tut, os arqueólogos descobriram 36 jarras de bebidas antigas e 8 cestas de frutas, que se acredita terem sido deixadas lá para ajudá-lo em sua jornada para a vida após a morte. Os egípcios acreditavam que a viagem para a vida após a morte levava muito tempo, por isso deixavam muitos suprimentos, como comida e água para sustentar seus entes queridos. Em geral, os faraós também tinham inúmeras roupas luxuosas e belas joias em suas tumbas para garantir que tivessem uma viagem elegante. Esses itens incluíam vários tipos de roupas de linho, como túnicas, cachecóis, luvas e toucas, além de muitas joias de ouro com pedras preciosas, como braceletes, fivelas, pingentes, colares, anéis e até mesmo representações preciosas de insetos para proteção. Alguns também foram depositados com leques feitos de marfim e penas de avestruz para mantê-los frescos na vida após a morte. Alguns governantes antigos foram até colocados em seus apartamentos eternos junto com barcos. Por exemplo, o faraó Khufu construiu a grande pirâmide de Gizé com sua tumba, e um grande barco foi encontrado em seu interior. O rei Tut, no entanto, foi enterrado com vários remos de barco, mas sem nenhum barco de fato. Em vez disso, ele tinha 3 carruagens e várias bengalas feitas de materiais preciosos, talvez indicando que ele preferia viajar para o além por terra, não por água. Entre os objetos mais interessantes encontrados perto de múmias antigas estão frascos de óleos e perfumes. Se os governantes deveriam estar na moda, por que não cheirar bem também, certo? Além disso, algumas delas tinham alguns tipos de jogos de tabuleiro antigos, a maioria deles feitos de materiais preciosos como ouro ou marfim. Um desses jogos era chamado de Senet. Era muito popular entre os antigos egípcios e muito semelhante ao xadrez atual. Os antigos egípcios podem ter as múmias mais famosas do mundo, mas não foram os primeiros a inventar o procedimento. De fato, tudo começou na América do Sul com uma antiga civilização chamada Chinchorro. Até onde sabemos hoje, esse povo foi o primeiro a mumificar seus entes queridos que haviam falecido. Eles fizeram isso cerca de 2000 anos antes de os egípcios iniciarem seus próprios rituais. É claro que podemos saber muito sobre os antigos governantes estudando essas múmias, mas até recentemente não tínhamos ideia de como eles realmente eram durante sua vida. No entanto, não faz muito tempo, arqueólogos que estudavam objetos egípcios antigos encontraram algumas pinturas de múmias muito especiais. Esses retratos de múmias são pinturas altamente detalhadas de indivíduos que foram feitas enquanto eles estavam vivos. Essas pinturas eram geralmente pintadas em madeira, ao contrário dos retratos clássicos que todos conhecemos, que são pintados em tela. Elas são conhecidas por seu realismo e beleza, e até mesmo foram usadas por pesquisadores para diagnosticar doenças, comparando-as com as múmias correspondentes. Alguns desses retratos também incluem representações de joias, que foram encontradas posteriormente nas múmias. A recente descoberta desses retratos de múmias no Egito Central é significativa, pois marca a primeira vez em mais de um século que essas pinturas foram encontradas. As múmias também surgiram naturalmente em todo o mundo. A mumificação pode ocorrer sem a intervenção de pessoas, devido a condições naturais, como ambientes extremamente frios ou quentes, locais com falta de oxigênio ou exposição acidental a produtos químicos que preservam o corpo. Essas condições não permitem o crescimento de bactérias, o que faz com que o corpo permaneça mais ou menos intacto. O famoso Otzi era uma dessas múmias. Hoje sabemos que ele era um homem que viveu há cerca de 5.000 anos na Europa. Mas quando foi descoberto nos Alpes em 1991, as autoridades austríacas inicialmente acreditaram que se tratava de um alpinista moderno devido à boa preservação do corpo. No entanto, depois que o homem de gelo foi removido da geleira, foi determinado que ele era, na verdade, da Idade do Cobre. Você já ouviu falar de Göbekli Tepe? É um local antigo na Turquia que literalmente fez os historiadores reescreverem os livros de história. Há mais de 11.000 anos, um grupo de humanos pré-históricos criou uma obra-prima enigmática que é ainda mais antiga que Stonehenge. Antes da sua descoberta, os arqueólogos acreditavam que as pessoas não conheciam o ferro e não eram boas em fazer cerâmica. Eles tinham certeza de que a vida sedentária só surgiu com a necessidade da agricultura. Mas Göbekli Tepe mudou essa crença.
O local revelou ter sido o templo que abriu o caminho para uma vida sedentária e não a agricultura. Até essa descoberta, os pesquisadores acreditavam que a agricultura era o catalisador da vida sedentária. Conheça o professor Schmidt, o cara cujas descobertas mudaram essa teoria. Ele conseguiu provar que as comunidades de caçadores-coletores lançaram as bases desse modo de vida. Na década de 1960, outros arqueólogos visitaram a área, mas erraram totalmente o alvo. Enquanto pesquisavam na região, se depararam com uma colina com placas de calcário espalhadas e concluíram que se tratava apenas de um antigo cemitério da época medieval. Mal sabiam eles que haviam muito mais a ser descoberto. Em 1994, Schmidt embarcou em sua própria pesquisa de sítios pré-históricos na área. Surpresa! Ele percebeu imediatamente que havia descoberto algo realmente extraordinário. Diferentemente dos platôs planos e estéreis das proximidades, Göbekli Tepe tinha um topo suavemente arredondado, erguendo-se 15 metros acima da paisagem circundante. Curiosamente, a tradução do nome desse lugar é Monte com Umbigo. Schmidt tinha certeza de que somente humanos poderiam ter feito algo assim. Aqueles pedaços de calcário quebrados que foram confundidos com lápides acabaram se mostrando muito mais interessantes. Foi como tropeçar em um tesouro escondido. As peças adquiriram um significado totalmente novo, e Schmidt e sua equipe estavam prestes a mergulhar nos segredos que aguardavam sob a superfície. Para sua surpresa, eles não encontraram vestígios de um assentamento, nenhuma lareira para cozinhar, nenhuma casa e nenhuma daquelas adoráveis figuras de barro comumente encontradas em locais próximos de idade semelhante. No entanto, eles descobriram que aqueles povos antigos usavam ferramentas como martelos de pedra. Então, Schmidt e sua equipe uniram esforços e tentaram adivinhar a idade das estruturas de pedra de Göbekli Tepe. Sua estimativa foi apoiada por uma datação limitada por carbono feita diretamente no local. As vibrações antigas desse lugar estavam finalmente começando a fazer sentido. Era como um quebra-cabeça que aos poucos ia se encaixando. Você pode pensar que naquela época as pessoas não tinham ferramentas especiais para criar algo tão legal quanto o Göbekli Tepe. Não é verdade. Na verdade, esses povos pré-históricos usavam ferramentas de pedra em vez de cinzéis de metal sofisticados. Eles também eram hábeis em lascar calcário mais macio e criar pilares no próprio local. Em seguida, carregavam os pilares por uma curta distância até o cume e os colocavam na vertical. Quando os anéis de pedra estavam completos, os cobriam com camadas de terra. Com o tempo, acrescentavam novos anéis e pronto, você tem uma colina legal para impressionar as pessoas no futuro. Durante o primeiro ano de escavação, a equipe analisou 15 mil peças de ossos de animais selvagens. Esses povos não tinham animais de estimação nem cultivavam seus próprios alimentos. Eles caçavam animais selvagens para suas refeições, mas as coisas estavam prestes a mudar porque o local tinha tudo o que eles precisavam para começar a cultivar. Os cientistas dizem que eles tinham ovelhas e grãos selvagens que poderiam ser domesticados. E adivinhe só, a apenas 10 quilômetros de distância, geneticistas encontraram evidências das mais antigas linhagens de trigo domesticadas do mundo em uma aldeia pré-histórica. Essas descobertas surpreendentes mudaram completamente a forma como vemos a civilização. No passado, os especialistas acreditavam que as pessoas precisavam aprender a cultivar e a se estabelecer em um local antes de construir templos e desenvolver sociedades complexas. Mas veja só, a pesquisa de Schmidt vira essa ideia de cabeça para baixo, afirmando que o incrível esforço empregado na construção dessas estruturas surpreendentes, na verdade, preparou o terreno para o desenvolvimento de sociedades avançadas. Isso significa que as mudanças sociais e culturais ocorreram antes da agricultura. Schmidt tem uma hipótese fascinante sobre Göbekli Tepe. Ele acha que poderia ter sido um local de sepultamento especial onde as pessoas deixavam seus entes queridos. E aqui está a reviravolta. O local de sepultamento era adornado com estátuas e símbolos sofisticados que representavam divindades do reino espiritual. A ideia de que Göbekli Tepe poderia ter servido como um local sagrado acrescenta outra camada de complexidade à história toda. Embora o verdadeiro propósito do local possa permanecer indefinido, as percepções de Schmidt nos convidam a considerar a profunda interação entre a vida e a vida após a morte e a profunda reverência que as antigas sociedades de caçadores-coletores podem ter tido por seus ancestrais falecidos.
Agora vamos falar sobre as estrelas do show, as hipnotizantes colunas em forma de T que dominam Göbekli Tepe. Essas estruturas misteriosas variam de 3 a 6 metros de altura e provavelmente representam figuras humanas estilizadas. Mas uma figura se destaca das demais: o relevo tridimensional de um leão. Essa representação realmente desperta a nossa imaginação, porque ele sugere a possibilidade de que os leões tenham vagado pela Anatólia durante o período neolítico. Essas pedras estão dispostas em círculos e colocadas em covas retangulares. Cada círculo tem uma configuração semelhante: 2 grandes pilares em forma de T no centro, cercados por pilares um pouco menores voltados para dentro. Isso sim é um arranjo elegante. Esses pilares imponentes atingem a impressionante altura de 16 pés e pesam entre 7 e 10 toneladas. Alguns pilares são simples e singelos, enquanto outros são como obras de arte com entalhes intrincados. Raposas, escorpiões e abutres ganham vida, rastejando e se contorcendo nas laterais dos pilares. Mas não são apenas animais retratados nessas pedras. Alguns pilares têm formas abstratas representando seres humanos e até mesmo pequenas esculturas de itens de vestuário. Algum deles tem até cintos. Mas tem um pilar que se destaca dos demais como uma estrela do rock. Esse pilar de pedra super antigo sugere que um cometa se chocou com a Terra. Isso aconteceu durante um período gélido que durou cerca de 1000 anos. Estudos anteriores que examinaram núcleos de gelo da Groenlândia sugeriram essa teoria do cometa, mas agora as esculturas em Göbekli Tepe provam que ela está certa. Os entalhes nos pilares são como uma história em quadrinhos histórica. Eles mostram até mesmo uma figura humana sem cabeça. Os pesquisadores inseriram as imagens em um computador e descobriram suas conexões com constelações, indicando que esse templo pode ter sido um antigo observatório. É como se nossos ancestrais estivessem tentando documentar esse evento cataclísmico da sua própria maneira. Os arqueólogos têm escavado e pesquisado Göbekli Tepe desde meados dos anos 90, descascando camadas da história e nos proporcionando uma compreensão mais profunda da intrincada relação entre vários elementos. Eles não têm planos de interromper todo o processo por mais 150 anos. Quem sabe o que mais encontrarão? Veja bem, Göbekli Tepe foi rotulado apenas como um local de rituais, sem sinais de atividades domésticas. Fomos levados a acreditar que a ausência de água significava que o local não poderia abrigar comunidades semi-sedentárias. Mas os cientistas acreditam que é hora de mudar as coisas e ver Göbekli Tepe com novos olhos. É hora de questionar o que acreditávamos antes e usar novas evidências e diferentes formas de pensar. Por exemplo, pode ter havido um grupo de pessoas vivendo na área, que não ficava no mesmo lugar o tempo todo. Uma espécie de nomadismo, mas eles ainda tinham sua própria civilização, vivendo na área de forma semi-sedentária. Göbekli Tepe não é apenas o lar de um único templo, mas de uma impressionante coleção de mais de 20 estruturas antigas. À medida que os arqueólogos se aventuram nas profundezas dessa maravilha, estão desvendando seu design único, com 2 pontos focais proeminentes no centro de cada estabelecimento, complementados por estruturas menores e paredes divisórias. O que é ainda mais surpreendente é que nessa área há mais de 200 obeliscos, que são monumentos estreitos e afilados. Uma garota, outrora jovem e bonita, acabou em um túmulo com uma enorme foice no pescoço. Não havia sinais de violência, nem indícios de qualquer crime de fato. No entanto, alguém estava claramente aterrorizado quando a forçou a entrar naquela sepultura. Tão aterrorizado que até colocou um cadeado no dedão de seu pé esquerdo. Eles queriam que ela ficasse na tumba de uma vez por todas, temendo que ela pudesse se levantar e se vingar deles. Assim, toda uma comunidade se voltou contra uma jovem que nem tinha mais de 20 anos de idade, considerando-a um perigo extremo. Percebe o que estou querendo dizer? Vamos testar seu conhecimento histórico. Quem foi temido ao longo da história da humanidade a ponto de os cidadãos comuns não conseguirem se livrar dessa sensação persistente de pavor, mesmo depois de sua morte? Se você disser bruxas, magos e vampiros, estará completamente correto. Apenas uma pequena dica: se você não consegue dominar alguém fisicamente, pode fazê-lo de forma sobrenatural. Bem, isso é pelo menos o que as pessoas costumavam pensar no século XVII. Não só havia uma foice e um cadeado, mas também sinais de uma tentativa de torcer o cadáver da garota na cova e virá-lo de cabeça para baixo. Essa tentativa falhou, deixando sua coluna vertebral curvada e torcida.
A propósito, o cadeado não era necessariamente para prender o vampiro. Era mais provavelmente um talismã contra espíritos malignos. Essa é uma maneira peculiar e, convenhamos, muito cruel de enterrar alguém. No entanto, essa era uma prática comum para criar locais de sepultamento anti-vampiros. Os métodos para evitar que os vampiros ressuscitassem eram bastante elaborados. Em primeiro lugar, deixe-me apresentar um termo. As sepulturas anti-vampiro, conhecidas como sepulturas Revenant, datam de milhares de anos e foram encontradas em vários locais da Europa. Europa, você ouviu direito. Agora, antes que você diga, Ei, vampiros são coisas de Romano, Drácula, deixe-me convencê-lo do contrário. Eles fazem parte de todo o folclore europeu, o que significa que você pode encontrar referências a eles em toda a Europa. Com os novos assentamentos na América, a tradição dos vampiros também se espalhou por lá, acabando por se transformar na saga Crepúsculo. Esses túmulos anti-vampiros são caracterizados por evidências de precauções tomadas para evitar que eles ressuscitassem. Essas medidas podem incluir a colocação de grandes pedras nas pernas do falecido, ou até mesmo a perfuração do corpo com uma lança para fixá-lo no chão. Para garantir a segurança total, eles também podem considerar a remoção da cabeça do tronco. Portanto, enterrar o corpo com a face para baixo, cortar a cabeça e pressionar o corpo com uma pedra eram os métodos usados para impedir que alguém que se acreditava ser um ser demoníaco saísse da sepultura. Vamos voltar à pobre senhora, ou melhor, à garota. Um casal de arqueólogos, Dariusz Poliński e sua parceira Magda Zagrodzka, que por acaso são parceiros no crime e na vida, encontraram seu túmulo. Estranhamente, todos os seus 206 ossos permaneceram intactos. No entanto, nenhuma lápide, nenhum nome, nada. Apenas um túmulo solitário em uma colina no norte da Polônia. Poliński, professor de arqueologia, e Zagrodzka começaram a reconstituir a história da mulher que acabaram chamando de Zosia. A datação por carbono sugeriu que ela tinha cerca de 18 anos de idade e havia falecido há aproximadamente 350 anos, durante um período caótico da história da Polônia. Há pouca documentação sobre esse cemitério, que parecia servir como local de descanso para indivíduos marginalizados pela comunidade. Zosia era uma garota pobre que havia sido marginalizada porque a vida a forçou a enfrentar a pior situação que uma mulher poderia enfrentar. Na verdade, não. À medida que os arqueólogos se aprofundaram, eles encontraram algumas pistas que indicavam que ela poderia ter vindo de uma família rica. Seu túmulo apresentava uma touca elegante, e a seda delicada, juntamente com fios de prata e ouro brilhantes encontrados com ela, sugeriam que fazia parte de um elegante toucado. Tudo isso apontava para a ideia de que ela tinha um status sérios ou riqueza. Mas a maneira como ela foi enterrada indicava seu status de forasteira na aldeia de Pien. Talvez sua presença lá fosse indesejada. Daí a ideia de ela ser uma vampira, apoiada pela maneira como foi forçada a entrar na sepultura e mantida lá. Ao analisar a estrutura de seu crânio e extrair o DNA de seu esqueleto, os cientistas criaram uma reconstrução de como seu rosto poderia ter sido. Os especialistas remodelaram meticulosamente a semelhança de Zosia usando massa de modelar em um modelo impresso em 3D de seu crânio, o que provou ser uma experiência profundamente comovente. Eles observaram que, embora trabalhassem com frequência em reconstruções faciais, nesse caso, também buscavam restaurar sua dignidade. Utilizando esses 3 métodos, a equipe reconstruiu o rosto de Zosia com 400 anos de idade, revelando a história humana enterrada sob crenças sobrenaturais. É irônico, não é? Primeiro, as pessoas se esforçaram ao máximo para fazer com que o mundo esquecesse seu rosto e evitar que ela voltasse. 400 anos depois, as pessoas fizeram tudo o que puderam para trazê-la de volta à vida. Sua foto agora está em toda a internet. Mas nunca veremos os rostos daqueles que a enterraram. Infelizmente, esse projeto de reconstrução só permite que os espectadores se conectem visualmente com Zosia, mas sua verdadeira história continua sendo um mistério. Mas o que sabemos com certeza é que as pessoas que eram consideradas vampiras eram muito discriminadas, para dizer o mínimo. Havia rumores de que vampiros famintos chegavam a roubar pessoas para saciar sua sede. Vamos usar a matemática para provar que esse boato está errado e provar que Zosia não era um deles. No ano de 1600, havia apenas 537 milhões de pessoas em todo o mundo. Sim, esses dados podem não ser muito precisos, mas estão bem próximos da realidade. Um físico, Kostas Eftimiou, calculou que se um vampiro estivesse bebendo o sangue de uma pessoa por mês, a humanidade teria sido extinta em poucos anos. Começando com um vampiro em uma população de 537 milhões em 1600,
Sua matemática mostra que não teríamos mais nenhum ser humano em julho de 1602, mas aqui estamos nós agora. Bem, embora colocar uma pedra sobre um cadáver para garantir que o vampiro não se levante possa ser algo novo para você, há também um monte de coisas estereotipadas associadas a essas criaturas que você certamente conhece como alho e espelhos. Curiosamente, embora tudo se baseie em um monte de superstições, há uma lógica muito boa por trás do alho. Veja bem, ele contém um composto especial chamado alicina, que é um poderoso antibiótico. Embora as pessoas naquela época não soubessem o que era um antibiótico, elas perceberam que o alho era bastante eficaz contra várias doenças. Como eles acreditavam que os vampiros eram criados por uma condição sanguínea específica, também acreditavam que o alho poderia derrotar um vampiro. E tem mais! Existe uma doença sanguínea real chamada porfíria, que faz com que as pessoas se pareçam com vampiros de verdade. A pele fica pálida e os dentes ficam maiores, pois as gengivas encolhem. E adivinha só, as pessoas que têm porfíria não podem consumir alho, pois isso piora sua condição. Uau, que coincidência legal! A próxima superstição é um pouco mais fresca e diz respeito ao fato de os vampiros evitarem espelhos. A primeira referência conhecida aos espelhos vem do livro Drácula, de 1897. Mas por que um vampiro não mostraria seu reflexo? Simples! Antes da era do plástico em que vivemos, os espelhos eram tradicionalmente revestidos com prata. Acreditava-se que a prata repelia os maus espíritos, possivelmente por ter propriedades antimicrobianas. Assim como o alho, suas propriedades curativas podem ser o que deveria assustar um vampiro. Outro motivo pelo qual os vampiros suspeitos podem ter evitado espelhos são as mudanças em sua aparência causadas por doenças comumente confundidas com o vampirismo, como a porfíria e a raiva. As pessoas afetadas por essas doenças podem ter evitado olhar em espelhos por esse motivo, fazendo com que outros presumissem que os vampiros evitavam espelhos. Mas se algum dia você encontrar um vampiro e esses métodos não o repelirem, tenho mais um truque para você. Peça ao vampiro em potencial para contar. Pode ser grãos derramados, sementes ou até mesmo os buracos na rede de pesca, se você tiver uma. Os vampiros gostam de matemática e, por isso, vão parar para contar, atrasando-os até o nascer do sol. E todos nós sabemos que os vampiros não se dão bem com a luz do sol. Ironicamente, é o Conde von Count, um vampiro que nos ensina a contar na Vila Sésamo. Em 1850, o cientista francês Auguste Mariette foi ao Egito em busca de manuscritos, mas acidentalmente encontrou a cabeça de uma esfinge saindo das dunas. Ele limpou a areia e descobriu que a esfinge estava guiando a entrada de alguma construção subterrânea. Vários meses depois, ele finalmente entrou no Serapeum de Saqqara. Em seu interior, ele encontrou um enorme sarcófago de granito com restos de 74 touros. Os cientistas ainda estão impressionados com a tecnologia que os antigos egípcios usavam para transportar essas enormes caixas. O Serapeum foi construído por volta do ano 3000 antes da Era Comum. Era uma tumba subterrânea construída para homenagear os touros sagrados Apis do Antigo Egito. Tinha um longo corredor com quase 150 metros de comprimento, com salas de pedra gigantescas em ambos os lados. Alguns dos sarcófagos pesavam tanto quanto os 50 carros médios, e todos eles foram feitos com extrema precisão, com ângulos exatos de 90 graus. Esses sarcófagos eram lindamente decorados com hieróglifos e entalhes que contavam histórias sobre a vida e a importância dos touros Apis. Agora restam 24 sarcófagos. No Antigo Egito, os touros Apis eram animais muito especiais ligados à divindade Ptah. Eles acreditavam que os touros carregavam o espírito e a sabedoria de Ptah, ajudavam o faraó e protegiam os egípcios. Os sacerdotes procuravam marcas especiais nos touros jovens para encontrar os touros Apis. Poderia ser um triângulo branco em sua testa, que simbolizava a luz divina, uma forma em suas costas, como uma asa de abutre, e uma forma de escaravelho sob sua língua, que representava o renascimento. Se o touro apresentasse esses sinais, eles acreditavam que ele havia sido escolhido por Ptah e o tratavam como realeza. Os touros escolhidos viviam em um templo especial em Mênfis, a cidade onde adoravam Ptah. Eles recebiam os melhores cuidados e ofertas dos visitantes que desejavam suas bênçãos. Quando um touro Apis morria, era tratado com grande honra e mumificado. Quando o Mariette entrou no Serapeum, notou vestígios de rolos no piso das galerias e encontrou 2 guinchos horizontais de madeira. Cada um tinha 8 alavancas.
Mais tarde, outros exploradores viram trilhos duplos. As câmaras funerárias eram mais baixas do que o piso do corredor. Para colocar as caixas no lugar, os trabalhadores encheram as câmaras com areia para que os sarcófagos pudessem ser rolados em linha reta. Em seguida, eles removiam lentamente a areia para abaixar com cuidado as caixas em espaços perfeitamente cortados no leito rochoso. Uma placa de pedra esculpida encontrada no Serapeum dizia que foram necessários 28 dias para mover apenas um sarcófago e sua tampa para seu lugar durante a época de Ptolomeu II. A extrema precisão dos sarcófagos com ângulos de 90 graus também tem uma explicação. Os antigos egípcios escreveram textos, ou melhor, papiros, sobre geometria há muito tempo. Isso mostra que eles conheciam um número aproximado π e podiam calcular o volume de uma pirâmide com o topo cortado. Se naquela época eles conseguiam descobrir uma matemática complicada como essa, faz sentido que também pudessem esculpir superfícies perfeitamente planas 500 anos depois. Tudo isso parece bastante legítimo, mas algumas pessoas acham que certas coisas não batem certo aqui. O tamanho das caixas é muito maior do que o tamanho dos touros, mas eles enterravam os faraós em caixões minúsculos que mal cabiam em seus corpos. Os sarcófagos são feitos de granito com uma precisão impressionante, e eles poderiam ter usado apenas calcário, o que teria facilitado muito as coisas. O transporte das caixas parece bastante simples, mas apenas em teoria. Se uma pessoa pode puxar cerca de 400 quilos, então seriam necessárias pelo menos 250 pessoas para puxar apenas uma caixa. Os túneis do Serapeum são realmente estreitos, com apenas 0,6 metros mais largos do que as próprias caixas. Não é possível que centenas de pessoas tenham se exprimido nesses espaços apertados para puxar as caixas. E mesmo que conseguissem, como poderiam virar a caixa no corredor apertado, abaixá-la em seu nicho e colocá-la perfeitamente no meio? De alguma forma, eles fizeram isso 24 vezes, e todas as caixas estão perfeitamente centralizadas. Além disso, as câmaras estavam empoeiradas e não havia sinais de fuligem de lâmpadas. Isso significa que eles devem ter trabalhado em uma escuridão quase completa. O uso real das caixas também pode ser diferente. Há muito tempo, antes mesmo de os faraós egípcios governarem, a população local já sabia como usar a fermentação. Ela ocorre quando organismos minúsculos chamados leveduras comem determinados ingredientes, como o amido, e o transformam em gás e etanol. Assim, alguém no Egito Antigo provavelmente colocava alimentos como cevada, pão e até mesmo carne dentro de uma caixa de pedra gigante e a fechava com uma tampa pesada. Essas caixas de pedra, esculpidas em granito, foram feitas com tanta precisão que foram quase totalmente vedadas, de modo que nada poderia escapar delas. Quando a levedura dentro da caixa começou a funcionar, ela criou mais e mais gás CO2. Isso aumentava a pressão dentro da caixa. As caixas de granito eram incrivelmente fortes e podiam suportar mais pressão do que um pneu de carro pode suportar. Quando o granito era espremido sob essa pressão, seus cristais produziam uma pequena carga elétrica. Esse efeito foi possível porque o granito contém quartzo, um material que reage à pressão dessa forma. O processo também precisava de carne ou partes de animais, possivelmente para ajudar a levedura a crescer melhor. A carne contém algo chamado ácido oleico, que a levedura precisa para continuar crescendo e para sobreviver aos efeitos ruins do etanol que produz. Como a pressão dentro da caixa continuava a crescer, a combinação de gases e eletricidade fez com que essas caixas não fossem apenas geladeiras antigas, mas poderosos sistemas de energia. Com o passar do tempo, a pressão interna ficou tão forte que era possível abrir a tampa e o gás escapava com um estalo. Mas quando as pessoas redescobriram o Serapeum em 1850, encontraram desenhos antigos que mostravam pilhas de pedras empilhadas em cima de algumas das tampas das caixas. Portanto, há muito tempo, alguém provavelmente tentou tornar as tampas ainda mais pesadas, acrescentando peso extra para dificultar a pressão do gás que as empurrava para abrir. Esse peso extra também significava que os cristais de quartzo no granito poderiam continuar criando mais eletricidade sob toda essa pressão. Se alguém abrisse uma dessas caixas de pedra milhares de anos depois, encontraria apenas ossos de touros que foram colocados na caixa. E foi exatamente isso que Mariette descobriu na década de 1850. Eles abriram o Serapeum para visitantes logo após as primeiras escavações, na segunda metade do século XIX. O príncipe de Gales chegou a almoçar com seus convidados em um dos sarcófagos. Areias e terremotos tornaram o local inacessível por um tempo, mas agora você pode visitá-lo novamente e tentar desvendar o mistério por conta própria.
Com a nova tecnologia, em breve poderemos ter respostas para muitos outros mistérios históricos. Recentemente, uma equipe de cientistas do Field Museum of Natural History de Chicago usou um scanner especial de tomografia computadorizada para saber mais sobre múmias egípcias antigas sem desembrulhá-las. Eles levaram 26 múmias em carrinhos personalizados até o estacionamento onde o scanner estava esperando. Ele tirou milhares de fotos detalhadas de raios-x de cada múmia e de seus caixões. Quando todas as fotos foram reunidas, foram criadas imagens em 3D que mostravam o que havia no interior, os esqueletos e alguns artefatos. Os cientistas esperam que essas imagens os ajudem a entender as antigas práticas de sepultamento egípcias de mais de 3.000 anos atrás. Embora o processo de escaneamento tenha levado apenas 4 dias, talvez sejam necessários 3 anos para estudar todos os dados. Mas os cientistas conseguiram descobrir alguns detalhes pessoais sobre as múmias. Um dos indivíduos mumificados mais populares do museu, Lady Shenetá, foi uma mulher que viveu no Antigo Egito há cerca de 3.000 anos. Parece que ela faleceu no final dos 30 ou início dos 40 anos. Para garantir que seu corpo estivesse completo para a vida após a morte, os embalsamadores colocaram um enchimento em seu pescoço para evitar que ela caísse. Também colocaram olhos artificiais em suas órbitas para que ela tivesse olhos no outro mundo. Ela foi embrulhada em linho elegante e colocada em um caixão lindamente decorado. Os exames revelaram que ele havia sido cuidadosamente confeccionado com uma fenda na parte de trás que os embalsamadores usavam para encaixar o corpo. Havia também alguns detalhes artísticos na superfície, como marcas nos joelhos. Parece que seu enterro foi feito na escala de um carro de luxo de alto padrão.